Giane, Laísa, Maria Oliveira, Maria Vitória, Renato, Suelen, Sulane, bom dia a vocês todos, sejam bem-vindos, como sempre, e vamos começar a trabalhar. Alguém novo por aí? Eu acho que está todo mundo sempre, né, pelos nomezinhos. Alguém chegou novo na turma? Ok, pelo silêncio, acredito que não. Então vamos lá, deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês, para a gente iniciar logo. Bem, certamente eu nem preciso perguntar, os senhores já viram lá a atividade que vocês têm para me entregar até o dia 15, né, da semana que vem. Lá quando eu botei ela especificamente no encontro 5 pós-aula, não é porque nós estamos no encontro 5, só para facilitar a visualização. Porque já viu, né? Eu tenho aqueles casos das pessoas, eu não fiz porque eu não vi a atividade. Então, para não falar isso para mim, certamente, então botei um local bem destacado em função disso aí. Então, meninos, façam a atividade, eu vou comentar de novo sobre isso no final da aula, mas façam ela e não cumpram um prazo, tá? Então, no dia 15, eu marquei, tem uma semana ainda, tá? No dia 15 eu quero isso aí prontinho até meio-dia, né? Ok? Então, aguardo vocês, prepare os Google Forms e só enviar. Só tem que ter esse trabalhinho para mim. Clica lá Já e está disponível, né? depois Isso, de pronto. professor? Já está disponível desde há 24 horas já. Já está lá no sistema. Tá? É só você entrar no encontro 5 e vai. Sim, mas é bom você comentar, Almira. Essa atividade está valendo 2.000 pontos, ou seja, é aqueles 1.000 que nós já demos para vocês. Certamente vocês vão fazer, vão tirar aí 2.000, 1.900, vão tirar todos os pontos acessíveis e vão só complementar, né? E mais uma coisa, tem uma última pergunta lá, que ela é aberta. Favor, fazê-la individualmente. Não me inventa de copiar do colega, tipo a famosa história, a grama do meu amigo é mais verde, a casa do vizinho é mais verde. Porque quando começar a aparecer aqueles padrões, que tem uns padrões, professor, pesquisei no mesmo livro. Eu vou ver, né, o mesmo livro também é com a mesma ortografia, tipo, erro de português, meio Ctrl+C e Ctrl+V. Tá? Então, evitem isso, façam, é tranquila, mas façam. Tá? Porque, é claro, se eu noto um padrão, é claro, não quero saber nem quem foi a matriz. Eu saio cortando todo mundo que está igual. Ponto. Então, faça sozinho, prepare e me envie e tá tudo certinho. Tá bom? Então, vamos nessa. E é claro, para aqueles que não aparecerem por aqui hoje, ou eles vão ver a aula, vocês avisam, também se não quiser avisar também tá tudo certo, porque já está gravado também, então, sem maiores problemas. Como tá tudo registrado, isso é ótimo. Porque tem esses dramas de, eu não vi, eu não sabia, esse papo de não sabia, já viu, né? Então, vamos nessa. Meninos. Aqui, compartilhar. Falamos de Bahia de Melina, vamos usar esse neurônio aqui que a gente revisa o que eu falei na semana passada, rapidamente. Cadê? Deixa eu ver aqui, tem alguma pendência aqui. Deixa eu só ver aqui, espera aí. Tá todo mundo aplicação. Bem, como eu estava dizendo, bom dia, Jácia. Então, como eu estava falando, nós estamos certamente com nossa célula já descrita, né? Ou seja, nossa unidade morfofuncional, que é o neurônio, com uma célula padrão, né? Uma célula com membrana citoplasma e núcleo, porém com algumas particularidades, conforme eu falei para vocês. Estamos falando exatamente a questão de ter o chamado corpo celular, né? A parte mais larga dessa célula, tá bom? Então, com isso, ela prolonga com o chamado axônio, tá? E você tem diversos pequenos prolongamentos conhecidos como dendritos. Isso tudo, obviamente, nesse axônio, nós vamos ter aí diversos envolvimentos da chamada bainha de mielina, que é exatamente proporcionado por quem? As chamadas células de Schwann. As células de Schwann fazem com que sintetize essa bainha lipídica, tá bom? Ou seja, de gordura, essa capa de gordura, estrutura de gordura, e cada uma delas vão
organizando ao longo desse axônio. E com isso, sintetizando essa bainha de mielina. E essa bainha de mielina irá auxiliar no processo de isolamento do neurônio. Então, com isso, a passagem, que vocês estão vendo, inclusive aqui no de baixo, cargas elétricas, tá? Esse positivo e negativo representa isso, ao longo de todo o neurônio, sempre no sentido corpo celular axônio. Não esquece essa história, tá bom? Isso é bastante importante em virtude disso aí. Tá? Então, corpo celular axônio será o percurso o qual essa carga elétrica irá o que? Percorrer o nosso neurônio. Essa carga elétrica é gerada por quem? Exatamente pelas passagens de sódio e potássio, ou seja, sódio e potássio ficam trocando de posição ao longo da membrana. Então, eles entram e saem o tempo todo, sentido corpo celular axônio, fazendo com que você tenha o que? Um deslocamento. De quem? Essa chamada carga elétrica, impulso nervoso, ou, como vocês estão vendo aqui, potencial de ação. Tudo é a mesma coisa. Tudo isso representa a informação que você tem dentro do sistema nervoso. Então, sempre lembre disso. Vocês estão vendo também que existem esses estrangulamentos, exatamente essas partes das quais... Vamos lá. Esses estrangulamentos ao longo do axônio. Isso aí se chama o quê? Nódulos de Ranvier ou nós de Ranvier. Tá tudo certinho, vocês estão falando a mesma coisa. Tá? Não se preocupem com isso. Então, com isso, vai exatamente favorecer o quê? Os chamados saltos energéticos, ou seja, conforme a energia vai passando, ele dá pequenos saltos aqui ao longo da estrutura, o quê? Da estrutura do neurônio. Então, favorecendo que a velocidade dessa passagem. Então, com isso, o axônio ele acaba promovendo, acelerar mais ainda esses pontos aí, esse deslocamento desse impulso nervoso. Não me esquece isso, não. Isso vai favorecer também a questão de transmissibilidade. Vocês vão ver que isso vai ser muito importante nos pontos que eu vou falar daqui a pouco em relação à própria estrutura em si. E tudo isso que eu falei, meninos, tem alguma coisa que vocês certamente já estudaram, já viram, leram tudo que tinha que ler lá nos livros, nos meus apontamentos? Alguma coisa a comentar, alguma coisa a falar, alguma coisa que não ficou clara, garotos? Hoje é hora de a gente encaixar mais assunto, mais, obviamente, mais informações para complementar essa célula. Tudo certo? Tá bom. Então, silêncio significa sim, professor, tá tudo muito fácil, mole, tranquilo, dado, não tem problema nenhum. Vou arrebentar no meu trabalhinho que eu vou fazer daqui a mais umas horas. Eu vou sentar lá para fazer logo, me livrar logo disso. Ótimo. Então, esse silêncio significa isso. Então, vamos nessa. Como eu estava dizendo, vamos lá. Opa, passei demais. Nós temos daí neurônios também classificados quanto o quê? A chamada posicionamento. Eu cheguei a comentar, obviamente, eu vou usar mais essa informação, tá? Ao longo das aulas. E o que é isso que eu estou falando? Esse posicionamento é sempre em relação às chamadas vias aferentes e eferentes. O que significa uma via aferente e eferente? Na via aferente, sempre você vai ter o quê? Uma informação proveniente de algum ponto e seguindo em direção ao sistema nervoso, tá? Que o sistema nervoso é a central. Então, você vai ter neurônios condutores. Isso é muito importante, essas vias de captação, quando a gente pensa daqui a pouco, por exemplo, nos chamados órgãos do sentido. Então, para começar, porque tem outros pontos. Você tem lá visão, olfato, paladar, audição e tato. Tá? Esses são os 5 principais, chamados órgãos do sentido. Porém, ao longo do corpo, você tem diversos pontos, terminações nervosas que captam informações. E são muito importantes em virtude disso aí, porque você capta diferentes informações, onde você vai ter diferentes interpretações ao longo desse corpo, captadas desse meio externo para o meio interno. Então, com isso, temperatura, pressão, e outros eventos mais, dor, os nossos receptores, então todos eles vão te dar essa informação. E eles vão ganhar nomes, que daqui a pouco eu mostro a vocês. Ruffini, Pacini, Merkel, são exatamente o quê? Pontos, terminações nervosas que captarão essa informação, levarão essa informação em direção ao sistema nervoso, e nós temos isso aí como via aferente. Já na chamada via eferente,
tá bom? Essa ideia, que, inclusive, está aqui do lado. Ó. Você tem as células receptoras aqui, ó, e, consequentemente, você vai ter o que? Essa condução ao longo da estrutura. Ah, professor, mas esse neurônio é diferente do que a gente viu. Certamente vai ter pequenas variáveis, tá? O corpo celular aqui no meio, o outro mais extremo, mas sempre é o mesmo princípio, corpo celular, axônio. Não importa a carinha dele, que é diferente, mas sempre, olha que você repara nas setas, que sempre a informação vai estar percorrendo o quê? Esse sentido, corpo celular, axônio. E isso é claro, perdão, isso é claro, sempre será, no caso do aferente, um transporte em direção ao quê? Em direção ao sistema nervoso. Já no momento em que você identifica essa resposta e você devolve, essa informação e devolve isso na forma de resposta, eu devolvo isso exatamente através de um outro tipo de neurônio. É o que a gente chama de neurônio eferente. Então, o neurônio eferente, ele transporta o quê? A resposta. De repente, você está com a mão em cima de um local quente e você a retira. Essa resposta, tá, que você tem é feita exatamente porque esse neurônio geralmente está associado ao quê? A uma fibra muscular, tá bom? Esquelética ou lisa. E só ajudando vocês, a esquelética são as fibras musculares, que se refere a músculos que são que, controlados pela sua vontade. A musculatura esquelética é típica disso, tá? Nós temos mais de 200 músculos diferentes ao longo do corpo que trabalham que, sozinhos ou separados, em conjunto, tá? Mas são o quê? São informações, tá bom? Que vão circular e simplesmente vão ser o quê? Vão ser executadas por nós. Nós executamos esses movimentos. Porém, existem outras fibras, tá? Que vão ter outros estímulos, como as fibras lisas. As fibras lisas são exatamente aquelas fibras que, independente da sua vontade. Então, com isso, por exemplo, meninas, a contração do útero, tá? Quando vocês têm a questão da cólica menstrual, vamos pensar assim. Lá no útero, ele contrai independente da tua vontade. Vocês nunca, obviamente, certamente vocês... Deixa eu ver se tem alguém aqui na porta, eu vou falando isso. Vocês certamente nunca colocaram a mão na cabeça e falaram, para de doer, né? E, é claro, o útero parou de doer. Ao contrário, parece que ele escuta ao contrário, né, moças? Simplesmente parece que vamos doer mais, porque elas falaram que está doendo pouco. Então, continua, obviamente, aquela dor que existe no período de cólica. Então, é um evento que é independente da vontade de vocês. Então, isso obviamente vai acontecer. É claro, existe só esse? Não, existem vários outros tipos de musculatura lisa, como, por exemplo, do sistema digestivo. Você tem lá o esôfago, por exemplo, que é o tubo que é após a boca e liga até o estômago, uma parte dele, tá? Todo o sistema digestivo tem musculatura lisa, mas ele contrai independente da tua vontade. Basta ter alimento ali, ele vai empurrando isso para frente, até você formar, certamente retirar os nutrientes e formar o bolo fecal. Então, com isso, o que vai acontecer? Você simplesmente vai ter um transporte, tá, desse bolo alimentar ao longo do tubo e havendo os devidos processos digestivos. Além disso, você tem um outro neurônio que é chamado de conexão, né, de internuncial, como que é associação, é a mesma coisa. E o que ele faz? Ele fica no meio do caminho. Vocês vão ver muito tipicamente esse neurônio quando eu comentar daqui a pouco o sistema nervoso periférico, falar uma questão de arco reflexo. Ah, professor, mas eu não preciso estudar movimento, que eu sou da psicologia, só vou aprender isso. Mas o sistema nervoso periférico, sempre vocês têm que lembrar o seguinte, ele acaba sendo o quê? Um espelho do que o sistema nervoso central funciona, tem. Ou seja, todas as ações, todos os elementos que você tem para o sistema nervoso periférico acaba sendo uma consequência do que o central vai ativar. Então, isso é muito importante. Ao contrário, o periférico ele é uma resultante, tá, de vários eventos aí. Por isso que a gente fala somatizar. Por isso que às vezes vocês veem um paciente, o paciente reclama, de repente, vamos lá, de falta de apetite, ou então compulsão a alimentos, e às vezes o que acontece? Esses eventos todos, tá, garotos e garotas, fazem com que haja exatamente esse processo, tá, acaba sendo uma resposta frente a eventos que estão acontecendo ao quê? Ao sistema nervoso central. Então, esse processo, sistema nervoso central e periférico, vai ser muito importante e a gente ainda vai discutir muito sobre ele, tá? Alguma coisa especial que vocês queiram saber? Tá tudo certinho, tá tudo facinho? Posso continuar? Digam aí, vocês é que mandam e desmandam. Tudo bem?
Ah, então tá bom, vamos lá. Silêncio fica, toca, professor, vai lá que tá tudo certo. Então vamos nessa. Então, agora a gente pode passar para ver histologia. Mas peraí, você não acabou de falar de célula? Como é que a gente vai falar de histologia? Aí vem aquele ponto. Neurônio, eu te adiantei, eu te falei como é a célula. Mas o neurônio tem uma particularidade, ele se junta em grupamentos, ele se junta exatamente em grupos, tá? Com funções específicas. E isso é bem interessante, porque quando você pensa nos neurônios, tá? Ele acaba tendo esses grupamentos, acaba tendo essas questões dessas funções, e o que, que vai acontecer aí? Uma série de particularidades vão exatamente estar condicionadas, tá, a esses diversos grupos. Então, quando a gente pensa exatamente em neurônios numa linha geral, tá bom? Sempre vocês têm que lembrar o seguinte: eles vão ter alguns nomes exatamente associados a essa funcionalidade, exatamente essa questão toda que você tem aí de movimento, de ação, tá bom? Então, vamos começar a ver alguns deles aí. Primeiro, quando você fala de neurônios, ele ganha um nome especial exatamente para falar do grande grupamento, de todos eles lá juntos. A gente chama ele de neuróglia ou glia, tá bom? Então, essa neuróglia ou glia é dividida em 6 tipos diferentes, tá bom? Esses 6 tipos vão ter o quê? Funcionalidades. É óbvio que tem a condição principal, que é o transporte de informação. De novo, corpo celular, axônio, sempre lembrando disso. Então, é bastante importante em virtude disso aí. Porque você tem exatamente o quê? Essa questão dessa informação é certamente relacionada a cada um dos tipos. E por que isso, professor? Por que a gente tem esses agrupamentos? É porque eles vão ajudar para que melhore mais ainda o processo de transmissão nervosa. Poxa, mas eu não tenho lá a questão da bainha de mielina, que ajuda lá o neurônio a transportar isso aí? Tem. Mas só que com essas funcionalidades das demais, desses outros tipos de neurônios específicos, eu auxilio para que esse deslocamento de informação seja melhor. Cada vez mais eu aperfeiçoo isso. E é claro, quanto mais rápida a resposta, melhor que o trabalho do corpo. O corpo acaba atendendo às necessidades as quais vai precisar ter naquele momento. Tá? Não importa se estamos falando de memória, não importa se seja uma ação muscular, tudo que a gente estiver falando relacionado ao sistema nervoso, ele sempre vai ter uma resposta pronta, tá bom? Funcional para aqueles processos ali. Então tá bom. Isso aí faz com que você tenha esses 6 tipos diferentes, e geralmente, até por mais para questão de entendimento, muitas vezes quando a gente fala em relação a cânceres, tumores, falamos exatamente em relação a essas células, chamados tumores cefálicos, tá bom? Cânceres do cérebro, sempre está associado a essas células. Então, e o que é um tumor, né? Até para ajudar vocês aí nesse processo de entendimento. São células que simplesmente perdem a capacidade de reconhecimento. Ou seja, tipo quando acontece com essas células aqui. Elas sabem que as células laterais, que estão aqui na periferia, são células que são o quê? Nervosas. Mas quando eu falo que a célula perde o reconhecimento, é como se ela perdesse estruturas na superfície de membrana, tá? Que não reconhece aqui mais como tecido nervoso. A célula vira uma unidade apenas, celular. E o que isso vai significar? Ela entra em processo de divisão, por isso cresce muito rápido. E é claro, como esse é um tecido altamente vascularizado, tem muito sangue, essas células podem vir a cair dentro de um vaso sanguíneo. E aí é um grande problema. Porque um tumor, por exemplo, cefálico, facilmente pode se transformar o quê? Num tumor, num câncer de mama, pode se transformar num câncer de coluna, num câncer de pâncreas, num câncer de coração, não importa. Ele apenas quer uma coisa, essa célula, quando perde um reconhecimento, tá? Porque as células se agrupam por funções. Elas conseguem reconhecer umas às outras e fazem as mesmas funções. E o que isso vai acarretar, professor? Simplesmente vai acarretar o seguinte: é que essas células vão necessitar apenas de oxigênio e de nutrientes. E isso ele consegue da cabeça aos pés. Então, a corrente sanguínea acaba sendo uma via expressa, né, dessa história, leva certamente essas células a várias partes distintas do corpo, e onde ela parar e onde ela conseguir ficar, ela se estabelece, expande e pode simplesmente causar o quê? Um diferente tipo de câncer ao longo desse corpo como um todo. Tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês me param. E daí? Bem, e daí vocês estão vendo exatamente essa organização, como eu falei para vocês. Mas só que aqui
Você está vendo aquele neurônio padrão, né? Corpo celular, dendritos, axônia aqui, bainhas de mielina, mas agora vocês estão começando a ver o quê? Outros tipos de neurônio que estão associados. Então vai ser o quê? Por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar um por um. Alguns que vão ser encarregados do quê? De pegar, de incorporar nutrientes dos vasos sanguíneos, levar para lá, células de defesa, tá bom? Responsáveis por isso, vamos falar delas. Outros que aumentam mais ainda essa capa, essa bainha de mielina ao redor do próprio neurônio. Então, tudo isso são eventos, garotos, que vão exatamente favorecer a sua funcionalidade. Então, isso é bastante importante em virtude disso aí. Deixa eu só beber uma aguinha, que vocês não falam, e vai me dando sede, lá vamos nós. Só um minuto. Bem, com esse entendimento, você vai ter aí simplesmente uma célula que vai desempenhar com muita destreza essa funcionalidade. Isso é importante para a gente, como eu falei para vocês. É um processo que vai ser muito mais fácil, certamente, se deslocar de informações e, consequentemente, também a questão de você ter o quê? Vamos dizer assim, a organização, é claro, para melhorar mais ainda esse trabalho do próprio cérebro. Inclusive, várias atividades que nós vamos falar mais adiante estão muito associadas com esses grupamentos de células específicos, tá bom? Certamente em relação à própria glia, né? Que é o conjunto do sistema nervoso. E vamos lá, o primeiro. Temos os astrócitos. Os astrócitos nada mais são do que o quê? Células que são um pouco maiores, tá bom? Tem uma grande quantidade, e eles têm uma importante função de dar suporte, ou seja, nutricional, captar exatamente mais nutrientes, jogar isso para os neurônios. E por que isso é tão importante? Você, com essa nutrição e essa proteção frente a substâncias que possam vir a prejudicar os neurônios, como assim? Lembra que você está na circulação, então próximo à circulação, vascularização. Então, e pode haver a presença de substâncias que são o quê? Tóxicas, substâncias que vão exatamente causar uma série de problemas ao quê? Ao sistema nervoso. Então, o astrócito se encarrega de retirar muitas dessas substâncias, tá bom? Outras também vão ajudar, porém também dá um suporte nutricional. Você vai ter aí nutrição, vai ter oxigenação, várias coisas que vão acontecer para você manter a integridade do sistema nervoso. O sistema nervoso precisa ser muito bem nutrido e muito bem oxigenado, porque ele tem um trabalho de integração, de controle do quê? Do organismo inteiro. Então você tem que saber muito bem isso. Tem que estar claro na tua cabeça. Até porque eventos patológicos, várias coisas que podem acontecer, simplesmente pode ser em função exatamente de baixa nutrição ou baixa simplesmente a questão de oxigenação. Só para te dar um exemplo, depois a gente vai falar, os próprios eventos relacionados à aprendizagem, algumas coisas do gênero, muitas vezes é o quê? Por fatores, pode ser o quê? Baixa aprendizagem, pode estar associado com o quê? Com baixa exatamente o quê? Fatores nutricionais. Então, isso é bom, interessante, sempre ressaltar, porque há uma relação muito íntima em relação dessa oxigenação e nutrição frente ao trabalho que o neurônio executa. Não importa qual falha aqui. Isso é apenas um pequeno exemplo. Com isso, nós temos depois os oligodendrócitos. Aí você vai falar para mim, mas professor, peraí, você não falou que a célula de Schwann se encarrega disso aí, ela chega na abraça lá o axônio e promove exatamente essa síntese de bainha de mielina? Sim, concordo com vocês. Ocorre isso. Porém, você tem uma outra célula que também tem esse papel. Ela, além da bainha de mielina da célula Schwann, você ainda teria o abraço dessa célula, que seria exatamente o oligodendrócito. O oligodendrócito, ele tem prolongamentos que vai abraçando vários axônios, como você está vendo aqui, ó, e vai juntando, como se formasse um feixe. Pensa um cabo, aqueles cabos de energia que você corta e tem um monte de fios pequenos ali dentro, vários exatamente unidos, tá? Estão no mesmo local. Essa é a ideia do oligodendrócito. Ele vai ajudar muito ao sistema nervoso central a aumentar a grossura, o volume, exatamente do que? Dessas bainhas. Consequentemente, lembra que eu falei para vocês, quanto maior, quanto mais grossa essa bainha de mielina, mais rápido é o quê? A passagem, o transporte de informação. Isso é essencial em função disso aí. Tá bom? Isso faz com que, além do oligodendrócito, você tem agora a micróglia. O que é a micróglia?
Vamos dizer que a micróbio, ela policia, ou seja, ela cuida exatamente de qualquer evento referente ao que, vamos chamar assim, de defesa. Defesa em que sentido? Uma bactéria, algum evento exatamente patológico possa estar ali, ela faz um processo que vocês aprenderam lá em biologia, lá tempos atrás, que se chama fagocitose. E o que é fagocitar? É englobar. Ela simplesmente engloba partículas estranhas, células, obviamente, que possam ser, obviamente, estejam mortas, células velhas, tá bom? De outros tipos, é claro, né? Não especificamente o neurônio, mas células que possam estar naquele tecido e, consequentemente, possam vir a atrapalhar o processo metabólico do neurônio. Então, quando você retira isso, você exatamente já chama, inclusive, esses processos inflamatórios. É similar ao que aconteceria com o corte no dedo de vocês. Estão lá cortando a laranja, cortou seu dedo. Então você vê lá que aparece o quê? Uma vermelhidão ao redor, onde sofreu um acidente, tem um sangramento. No caso aí da micróbio, ela vai retirar exatamente o quê? As células que possam estar ok naquele processo. Então, com isso, possam vir a prejudicar o sistema. Então você retira e depois repara aquilo ali. E o que é o reparo? O reparo nada mais é do que você reconstituir partes. É óbvio, não estou falando de um neurônio morto, você tem um outro novo, porque o neurônio morreu, acabou, você perde aquilo ali. Mas eu estou falando o seguinte, de, exatamente perdas, às vezes, de fibras, alguma coisa que esteja no meio, tá bom? Processos que essa micróbia vai poder auxiliar em virtude disso aí. Então, ela é bastante importante em função disso, num caráter de manutenção, vamos chamar assim, do tecido nervoso em virtude disso. A micróbia tem esse papel essencial, obviamente, para os eventos que você possa ter dentro do sistema nervoso. E cuidar, obviamente, da integridade, né? Outro, as chamadas células ependimárias. E o que as ependimárias têm? Elas têm exatamente uma coisa bem interessante, que são cílios. Cílios é como se fossem pelos. Pensa lá nas suas pálpebras e que tem os cílios. Pensa que ao redor de uma célula você tem isso aí. E isso exatamente se soma às chamadas microvilosidades. Microvilosidades, meninas, nada mais são do que o quê? Dobras na membrana. É como se a membrana tivesse, você estivesse com uma corda e dobrasse. Ela vai encolhendo e vai formando aqueles frisos. Isso é a ideia da microvilosidade. É para aumentar a superfície de contato, tá? Quando você dobra exatamente a membrana. Então, com isso, o que vai acontecer? Também vai ter eventos protetivos, tá bom? Protetores, e, é claro, também nutrindo, fornecendo exatamente tanto para o encéfalo como medula espinhal, ou seja, sistema nervoso central, vamos dizer assim, esses nutrientes para a manutenção disso aí. Ah, mas tem outros tipos, não tem? Tem vascularização, o tal de líquido cefalorraquidiano? Tem. E eu vou comentar disso depois com vocês. Mas as células cuidam também desse processo. Lembre sempre de uma coisa: quanto mais nutriente, quanto mais oxigênio, melhor funciona esse sistema nervoso. Fique bem claro isso aí para vocês, tá bom? Células de Schwann já são íntimas de vocês, né? Com isso, vocês já conhecem bem as células de Schwann. Tanto que a gente falou muito disso. Deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui, meninos. Enquanto isso, eu vou falando. Células de Schwann são bastante importantes porque elas fazem todo aquele processo que eu contei para vocês de fornecimento de nutrientes. Ou seja, eu tenho, perdão, exatamente de baía de mielina. Então, a baía de mielina, revestindo aí os axônios, permite que haja o quê? Uma circulação, uma passagem maior aí de informação. Quanto maior a baía de mielina, mais fácil, certamente, vai ser esse processo, tá, de transmissão de informação. Como eu te disse, já falando, repetindo de novo, a questão do que? Informação corpo celular, axônio, em virtude disso aí. Então, a célula de Schwann é a principal, é aquela que se associa aí nesses eventos para garantir exatamente que esse processo de mielinização, ou seja, eu vou permitir exatamente que essas bainhas de mielina isolem lá os axônios e, consequentemente, não havendo perda informacional disso aí. É claro, o oligodendrócito acaba dando um apoio à célula de Schwann, certamente. Então, você tem as duas trabalhando isso aí constantemente, favorecendo exatamente esse processo. Tá bom? E aí o que você tem aqui é exatamente um trabalho conjunto. Repara, olha aqui. É o que daqui a pouco eu vou utilizar essa informação, as chamadas fibras mielínicas e amielínicas, tá? Nós vamos falar desse tipo de fibra dentro em breve, porque eu vou falar da chamada substância branca e cinzenta. Ainda não é hora, mas dentro em breve estarei falando.
E por que ela é importante? Porque conforme o posicionamento dessa fibra, essas fibras mielínicas e amielínicas, compondo exatamente a substância branca e cinzenta, o que eu vou ter aí? Eu vou dar exatamente esse caráter de como o sistema nervoso central e periférico se organizam, tá? Amielínicas e mielínicas, tá? Apesar do A, geralmente em biologia, sempre significar negação, não é que não tenha bainha de mielina, é que a quantidade de bainha de mielina na mielínica é um pouco menor, tá? Então fica claro isso aí também, porque às vezes a pessoa confunde, é porque não tem bainha de mielina. Não, todo neurônio que é neurônio tem que ter bainha de mielina, até porque tem células de Schwann e tem os oligodendrócitos. Mas você vai ter o mielínico, que vai ter mais bainha de mielina, quando comparado com quem? Com o A mielínico, tá bom? Não esqueçam disso também não, que é importante essa informação daqui a pouco, porque eu vou utilizar para os restantes do sistema nervoso. E tudo isso que você tem exatamente, a própria célula da glia, até para a gente juntar isso aí, eu boto esse tipo um resuminho, você teria exatamente esses eventos bastante interessantes, porque eles se somam no final das contas para o quê? Todo o metabolismo do próprio neurônio. Então você favorece a questão de nutrição e retirada de eventos que possam vir a prejudicar o funcionamento do sistema nervoso. Então, com isso, só repassando, astrócitos e células ependimárias encontram dentro das chamadas macróglias, tá bom? E é claro, macróglia e micróglia são exatamente as chamadas células da glia, tá bom? Então, com isso, você tem lá a questão da nutrição e metabolismo com os astrócitos, as ependimárias, exatamente associadas aí à questão do quê? De nutrição. Daqui a pouco eu vou mostrar vou explicar a vocês a questão dos ventrículos, tá? São exatamente locais onde você tem o quê? A produção do chamado líquido céfalo-raquidiano ou cérebro espinhal. Eu vou voltar a falar disso, que é bastante importante, tá bom? A introdução do sistema nervoso fala disso. É um evento de proteção do sistema nervoso. E, é claro, as micróglias, dividido em óligo, dendrólia e a chamada ortigália. Esses dois tipos estão exatamente um envolvido com a chamada síntese de mielina, né? A bainha de mielina em si, e a outra são células de limpeza. Dúvidas, comentários, perguntas? Algo especial, meninos? Tudo certo? Então tá bom. Aqui, deixa eu botar isso aqui, só para te mostrar uma coisa. Até para introduzir o assunto, que é a questão do próprio impulso nervoso. Vocês viram exatamente aquela questão do impulso nervoso na última aula, que eu mostrei exatamente um neurônio, né? Como ele circulava. Eu vou mostrar isso aqui agora, como é que ele está na integração. Como esse neurônio exatamente trabalha com os outros, né? E daqui a pouco a gente vai falar exatamente das sinapses, as chamadas sinapses. Como será o funcionamento exatamente desses eventos sinápticos, que é bastante importante e relevante em virtude disso aí. Deixa eu só... Peraí. Professor, Fala, tô te ouvindo. no slide passado, quando tem ali síntese de mielina, é a produção de mielina? Síntese de mielina, isso mesmo. Quando eu falar de síntese de mielina, é a mielina mesmo da célula Schwann, oligodendrócito, é a mesma coisa. É a capa de... Você pensa que é a capa lipídica, tá? Aquelas partes amareladas que você tem lá, são exatamente as coberturas lipídicas. É aquele isolamento do neurônio. É isso mesmo. Tá correta a informação. Deixa eu... Fica aí quieto. Pronto. Vou tirar aqui o nosso amigo falador. Aí, deixa eu carregar a página. Pulo o anúncio, pontinho. Estão vendo a página do meu computador, daqui da internet? Sim. Pronto, então tá bom. Senão sairia aqui para... Bem, o que vocês vão ver agora é exatamente a ideia do próprio sistema nervoso, tá? Dele integrado em relação exatamente a essas informações. Eu mostrei para vocês o que? O neurônio, como isso passa, obviamente, a informação neurônio a neurônio. Mas o que acontece? Numa linha reta, mas a ideia do sistema nervoso é muito mais ampla do que isso. Tá? E é isso que a gente vai discutir daqui a pouco. Certamente ele está interligado de diversas maneiras e ao longo aí de toda a estrutura do tecido, né? Da rede, né? Desse tecido neural. E exatamente esse vídeo ele retrata isso aí. Vamos lá. Repara,
os neurônios não estão todos ali alinhadinhos, bonitinhos, né? Você tem aqui, ó, diversos corpos celulares, vários axônios aqui interligando vários pontos aqui, porque você vai ter vários, obviamente, sinapses. Ah, professor, mas o que é sinapse? Eu não lembro mais, até não recordei agora, eu aproveito e recordo agora. Sinapses sempre são o quê? Os espaços existentes dos neurônios. Lembra sempre que essas células não estão coladas uma à outra. Tá? São células que são exatamente o quê? Bem, tem um certo espaço, tá bom? E fendas entre elas. E essas fendas é que a gente vai estudar agora. O que acontece ali, quais os processos químicos que acontecem dentro dessas fendas, tá bom? Exatamente chamada a parte neuroquímica, né? A parte exatamente de informação, para que todo esse processo de transmissão de informação possa transcorrer de uma forma adequada. Então, com isso, repara, ó, essa circulação, aqui, ó, tem uma coisa bem interessante. Parei. Estão vendo que aqui está entrando e saindo aqui essas partículas? Isso aqui que eu estou apontando e vou mostrar um pouquinho mais adiante são exatamente o quê? Os íons. Aquela bomba de sódio e potássio que eu expliquei a vocês. Aqueles eventos em que ele entra e sai, gera exatamente a corrente elétrica. Aqui, ó. Parei. Isso aqui é a simbologia exatamente dos íons entrando e saindo por quem? Pela membrana celular, que eu estou aqui apontando. Então, com isso, sódio e potássio ficam alternando de posição. E essa alternância de posição gera a carga elétrica. Essa carga elétrica, como eu já falei para vocês, exatamente aquele sentido corpo celular axônio, faz com que você tenha o quê? A informação possa percorrer a estrutura, obviamente, dessa célula e, consequentemente, transmitindo os eventos, obviamente, informacionais que eu desejo para o quê? Para o corpo do indivíduo, né? Ou em direção ao próprio quê? Ao próprio cérebro, né? Poder identificar o que é aquele estímulo. Então, tudo isso é importante exatamente para a transmissão dessas informações, né? O chamado potencial de ação, impulso nervoso, carga elétrica. Eu estou falando de tudo a mesma coisa. E daí? Bem, isso aí, obviamente, vai ter o quê? Diferentes tipos aí de transporte, né? Onde esse transporte vai culminar com a chegada na extremidade do neurônio. É isso que a gente vai ver agora. Então, trocando aí o impulso, ó, passando em alta velocidade em vários locais. E isso que você está vendo agora é a porção terminal do neurônio. Parei. O que a gente vai discutir é exatamente o que acontece aqui dentro dessa fenda, tá? Esse espaço. Repare que o neurônio, que está aqui, ó, um dos dendritos dele, exatamente com as porções terminais, ele não encosta na outra célula. Tem exatamente um espaço. A gente vai estudar agora o que acontece aí dentro desse espaço, que é bastante importante, inclusive para o entendimento de várias coisas que vamos falar mais à frente. Efeitos de drogas, exatamente eventos patológicos, tá bom? Que a própria psicologia, a psiquiatria trata. Então, você tem várias explicações químicas para isso aí. Então, inclusive, não é só apenas a questão comportamental. A comportamental, muitas vezes, é fruto da quantidade desses estímulos que chegam aí. A gente vai falar muito disso aí, tá? Então, esse evento é sempre bom ser entendido, porque, inclusive, a própria ação farmacológica vai ser em cima disso. Às vezes vão ser bloqueios, estimulações, a depender do tipo, obviamente, de evento que eu vou discutir com vocês, tá? Vamos lá. E lá na frente vai dar esses detalhes todos. Como funciona, como seria exatamente esses eventos patológicos e todos esses processos aí. Vamos ver um pouquinho mais. Vocês estão vendo aqui, ó, repare, parou. Você tem exatamente a chegada do impulso nervoso. Se escuro é isso. E o que são essas esferas aqui, essas vesículas? Isso aqui são exatamente o quê? Estruturas, tá bom? Na extremidade do neurônio, e que você está cheio exatamente de quê? De neurotransmissores. Eventos bastante importantes químicos, tá bom? Que vão exatamente dar o quê? A estimulação química do próximo neurônio. Então, a combinação entre o impulso nervoso e esses exatamente eventos químicos vão favorecer exatamente a passagem de informação neurônio a neurônio. É claro, aqui está aparecendo de uma forma lenta, mas isso é bastante rápido. Isso é um evento bastante eficiente, tá? Como eu falei, já comentei com vocês, quando a gente fala de transmissão de impulso nervoso, estamos falando aí pelo menos de uma velocidade toda de 0,64 segundos, tá bom? Dessa passagem. Então, isso é bastante eficiente, tá bom? Vai favorecer exatamente muito nossos tipos de respostas que nós temos prontas
para certos, obviamente, eventos que possamos ter que responder ao longo da nossa vida, ao longo exatamente do funcionamento do nosso corpo. Isso faz com que, repara, vocês exatamente tenham uma estimulação dessas vesículas. Vou explicar isso também parte a parte, tá? Estou te mostrando em linhas gerais. E aqui, como vocês podem ver, deixa eu voltar um pouquinho, que foi um pouco rápido. Vocês estão vendo que tem aqui diversas esferinhas aqui, se movimentando e entrando por esses canais. Estão vendo? Entrando pelos canais. Isso exatamente seria o quê? A transmissão química, tá? É o que daqui a pouco eu estou chamando de acetilcolina, um dos principais neurotransmissores. Só tem esse? Não, não tem esse. Tem vários desses neurotransmissores. Então, essa acetilcolina que passa exatamente por esses canais, que são chamados de receptores, elas vão auxiliar exatamente o quê? No processo de ativação do próximo neurônio. Então, isso vai ser bastante importante exatamente nesse metabolismo, tá bom? Para esse entendimento disso aí. Mas, como isso tudo acontece, é o que a gente vai ver agora em si. Vamos ver agora se agora paramos isso. Tiramos aqui, qualquer coisa eu vou voltar para cá, mas deixa eu voltar aqui para o meu slide. E daí, professor? E daí? Que tudo isso é para entender o funcionamento de quem? Da sinapse. Deixa eu só voltar o partilhamento aqui, para favorecer, facilitar esse processo. Vamos lá. 2 já se mandaram, espero que não tenha se mandado, que voltem logo. Até falar em 2 se mandaram, deixa eu aproveitar e já dar um recado também aqui antes que eu me passe. Lembre que semana que vem os senhores têm um encontro comigo. Tem encontro com você? Tem encontro comigo sim. Nós vamos nos encontrar na faculdade, tá bom? Temos lá a nossa aula presencial. É claro, você não é obrigado aí. Não quero ir não, professor, quero ficar em casa, adoro ficar nessa vida de eremita dentro da minha gruta. Então tá bom, você fica em casa, sem problema nenhum. Pode ficar aí. Também, obviamente, estou brincando com vocês. Sei que existem também outras questões sanitárias no meio da história. Apenas uma brincadeira. E esse processo, tá bom, de encontro, vai ser exatamente o quê? É porque a aula presencial, a gente gerou essas 2 aulas, né? Uma que vai ser agora, 16 de setembro, e uma outra que vai ser 21 de outubro, tá? Ela não é obrigatória. É porque, às vezes, vocês querem me conhecer, querem exatamente, preferem ter um contato mais pessoal. É só chegar lá na faculdade, estarei lá no horário da nossa aula, né? De 8 às 10. E com isso, ela, vamos dizer que eu vou estar apenas transferindo o local de transmissão. Ao invés de estar transmitindo aqui da minha casa, vou estar lá na faculdade, nos encontraremos lá e vou transmitir de lá. E é claro, os que optarem por não estarem lá, por questões sanitárias, outras questões, né? Então, podem ficar em casa, que essa aula vai ser transmitida certamente da faculdade para a residência de vocês. Tá bom? Então, fiquem tranquilos em função disso. Mas é só para avisar que semana que vem, aula presencial, 16 de setembro, e a próxima vai ser 21 de outubro. E daí? Bem, e daí que voltamos para cá. Estão acordados, meninas? Vocês estão calados? Estão aí a cara de atmosfera? Deixa eu ver, deixa eu chamar vocês, porque às vezes eu já falei, eu fico preocupado. Vocês ficam calados. Eu não gosto que vocês falam tanto, que às vezes eu não consigo falar, e às vezes também é ruim quando vocês estão muito calados. É igual em sala de aula. Obrigado, Jássica. Um semestre. Não entendi. Como é que é? É que você tá jogando uma informação aí de 1 ano e 1 hora. 1 ano e 1 hora? Já, você vai te contar um segredo. Só estou começando. Mas não se preocupa, não. Conforme a necessidade, a gente vai adequando isso aí. Mas se tiver qualquer dúvida, me para, Jácia. Tá? Você foi aluno de James? Perdão, não entendi, Jácia. Você foi aluno de James na faculdade? Quem? Você? Você. Eu? Você. Eu? Não. Que faculdade, menina? Da sua, de biologia. Não. Eu estudei na Católica. Por quê? Você estudou lá? Então, eu vi isso com James. Professor James. Agora é engraçado, sempre eu vejo sua foto, você não é meio estranha, sua fisionomia me lembra realmente alguém. Eu já te perguntei se uma hora dessa, você uma hora dessa, eu vou perguntar para ela. Eu acho que a gente pegou matéria junto na faculdade, também achei quando eu te vi. Exatamente. Você estudou na Católica, lá na Federação? Acho, né? Lá na Federação você estudou? Não, eu já estava em Pituaçu. Pronto. Mas não sei, eu já vi você em algum lugar. Eu vou lembrar.
Eu vou lembrar, depois eu vou falar. Não, mas quando eu estudei, Jácia, eu estava lá na federação. Só, sou meio velhinho. Lá na Pituaçu nem existia, só era mato. Só era uma selva ali. Não, a gente formou quase na mesma época, porque quando eu entrei, eu peguei um finalzinho já na Pituaçu também. Pois é, pode ter sido isso. Não me é estranho. Você fez que disciplina lá? Ou melhor, que faculdade você fez lá? Que curso? Biologia. Pois é isso que eu estou achando assim. Peraí, então Mafra foi da tua época? Sim. Ah, então pronto. É daí mesmo. Então, e você conhece o Alex? Ah, então pronto. Alex trabalha com... Perdão, não te entendi. Alex trabalha na UFBA. Isso mesmo. Isso é meu colega. Pois é, exatamente. Então, a gente mais ou menos contemporâneo. Mas não vamos tomar café agora, senão o pessoal vai bater na gente. Mas depois a gente vai conversar com mais calma. Valeu, Jácia. Então, bem-vinda. Que bom poder auxiliar também na formação agora de psicólogo. Vamos lá. Então, não tem nada de... Jácia, então, abre aspas, já que eles não nos ouçam. Então, tem novidade nenhuma para você aqui. Então, tá super light, né? Tem sim. Eu não vejo isso há muitos anos. Agora você entregou o ouro. Então, você não tem que chiar. Agora eu vou apertar você. Pronto. Vamos lá, meninas. Vamos nessa. Mas tirando a Jácia, Giane, Laísa, Maria Oliveira, Maria Vitória, Renato, Suelen, Solane, tá todo mundo acordado aí? Eu tá dormindo, só tem ícone aí, JS, RS, L, SV, esse monte de sigla aqui na minha frente. Acordadinho. Acordado, professor. Aproveitaram o papo meu da Jácia. Aproveitaram o papo de biólogos aí para cochilar, né? Sei, tô ligado em vocês. Não, eu imprimi todos os slides e estou anotando tudo que você está falando do lado, nas imagens. Isso, produtivo, graças a Deus. Bacana, Laísa. É por aí mesmo. É bastante informação, concordo com a Jácia, mas só que é uma informação que vai dar muita sustentabilidade para o que a gente vai conversar certamente ao longo do tempo, tá bom? Bacana. Ótimo. Então vamos nessa. Esse só foi um cafezinho, só foi só um refresco para a gente continuar. Mais, professor? Claro, mais. Vamos lá. Agora que tá ficando bom? Agora é a hora exatamente. Daqui a pouco chega a hora que vocês gostam. Daqui a pouco falo de patologias, um monte de coisa aí. Mas vamos nessa. Então, meninos, falamos exatamente dessa questão da sinapse nervosa. Isso faz com que você tenha, certamente, o quê? Uma fenda, um local de lançamento, exatamente o quê? De um sistema neuroquímico. Ou seja, estamos falando, para começar, da própria acetilcolina, tá bom? Que é bastante importante. É uma das mais, vamos dizer assim, não é que ela seja apenas a única mais relevante. É porque a quantidade de acetilcolina é muito maior frente a vários outros tipos. Ela é mais abundante no corpo. Porém, vocês vão ter diversos tipos de neurotransmissores, como vocês vão ver logo na próxima imagem, tá? E vocês podem ver aquilo que eu falei para vocês. Essas fendas, esses espaços, frente neurônio a neurônio, ou neurônio, certamente o que? Os chamados estruturas efetoras, músculos e glândulas, são muito importantes em virtude disso aí. Então, estamos falando de quê? Órgãos efetores, estruturas efetoras. Estruturas exatamente que tem o quê? Movimentação, ação. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha o quê? Uma série de eventos consequentes dessas respostas. Lembre-se disso, aquela via eferente que a gente falou, né? Que traz a informação e você responde de alguma maneira. Você também vai ter a via na qual não vai ter só eferente, não esquece também, a via aferente, que leva o quê? Informações de corpúsculos, de estímulos, dos órgãos do sentido, visão, tá? Visão, olfato, paladar, audição, tato, tudo em direção ao cérebro, ao sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central vai processar, traduzir tudo isso aí, devolvendo isso que em formato de ação, em formato, obviamente, de eventos, não importa o que seja que a gente fale aqui. E daí? Bem, tudo isso, certamente, como eu disse a vocês, está associado com o quê? Eventos mais específicos, ou seja, a própria neurotransmissão. Então, agora é hora de a gente olhar o que acontece realmente nessa fenda, né? Nessa tal de sinapse, que é exatamente o quê?
para poder condicionar a transmissão, o quê? Dos impulsos elétricos. Lembre-se, impulsos elétricos, potencial de ação, impulso nervoso. Eu estou falando de tudo, é a mesma coisa. É sempre o mesmo evento. Então, não tem nada diferente. Ah, ele falou de impulso elétrico, diferente. Não, não é. É transmissão. É a tal da bomba de sódio e potássio que transita exatamente aqui por esse neurônio em direção ao quê? Em direção exatamente aos eventos do próprio corpo, né? Nessa transmissão. E daí, quando você olha mais de perto, né? Bota uma lupa em cima disso aí, olha bem pertinho, você vê que essa transmissão de informação, neurônio a neurônio, que vocês estão vendo aqui, estão vendo uma fenda, exatamente similar àquela lá do vídeo, você tem o quê? A liberação desses pontos verdes. O que são esses pontos verdes, professor? É exatamente a acetilcolina. A gente vai ver como é que isso é liberar, como é que isso acontece. A acetilcolina é o neurotransmissor que vai fazer o quê? A estimulação do próximo evento nervoso, da próxima célula. Então, com isso, o que acontece? Você tem uma transmissão de informação percorrendo o neurônio. Lembre-se, corpo celular, axônio. Isso aí, tá? Quando a gente fala da neurotransmissão, é o que a gente chama de primeiro mensageiro. Ah, professor, não estou vendo impulso nervoso, só estou vendo um tal de PA aqui. Esse PA é o tal do potencial de ação. É ele que está percorrendo, lembra a história da bomba de sódio de potássio? Entre sai, pela membrana. Exatamente, você está tendo o quê? A chegada desse potencial de ação em direção ao quê? Ao meu neurônio aí, tá bom? Final da porção terminal do meu neurônio, ok? E exatamente fazendo o quê? Uma estimulação. Mas tem estimulação de quê, professor? É só a gente percorrer aqui esses números. Repara, potencial de ação está chegando aqui a porção terminal, aqui, PA. Depois disso, vai entrar agora o papel de um segundo íon, um íon que é muito importante para o sistema nervoso, tá bom? Que é o chamado cálcio. O que é o cálcio? O cálcio é um íon que é muito abundante no nosso plasma sanguíneo em virtude exatamente de diversos eventos. Coagulação sanguínea, eventos exatamente metabólicos. E um dos eventos metabólicos exatamente é o quê? É a transmissão dessa informação. E isso faz com que você tenha exatamente o quê? A passagem do meio externo para o meio interno. Ele é conhecido também com outro nome. Vocês vão ver que esse íon cálcio se chama segundo mensageiro. Deixa eu explicar por que a gente chama de segundo mensageiro. O primeiro é o potencial de ação, correto? Que vem exatamente vindo percorrendo o neurônio, chegando à sua porção terminal. Esse potencial de ação, vai estimular o quê? A entrada de cálcio. Então, o cálcio passa do meio externo para o meio interno. Então, com isso, ele vai estimular e fazer com que enzimas que estavam inativas dessa porção terminal entrem em atividade. E aí vem uma parte interessante. Eles vão exatamente ativar e fazer com que abra essas vesículas aqui. Pensa o seguinte, meninos. Essa vesícula é como se fosse sacos, tá bom? Pensa que são saquinhos fechados. E de uma hora para igual saquinho de bala. Eu quero comer a bala que está ali dentro do saquinho. Abro lá o saquinho, né? Puxo lá os lados, abri. A ideia exatamente é liberar esses neurotransmissores que estão aqui. Então, com isso, essas enzimas favorecerão essa abertura desses sacos, dessas estruturas, tá bom? Elas se abrem, e vão ser o quê? Liberadas. São esses pontos verdes aqui. Então, tudo isso aqui é acetilcolina. Tudo isso aqui é neurotransmissão. Ah, só tem um pouquinho? Não. Tem muita quantidade. Todos os neurônios têm, e tem grande quantidade, cada um deles. Isso tudo vai te ajudar no seguinte, para que você tenha exatamente o quê? Esse neurotransmissor em quantidade para estimular o quê? A próxima célula. Por isso que vocês estão vendo esse evento exocitose. Lembra lá da biologia de vocês? Exos é fora, né? É um processo no qual eu libero os itens contendo aí nessas vesículas, tá bom? E aí, quando a gente olha mais de perto ainda, o receptor da outra célula, é isso que vocês estão vendo aqui, deixa eu apontar aqui para vocês não se perderem, tá bom? Essa parte exatamente aqui, você está vendo, esse aqui em vermelhinho são os receptores, esse lilás é outro receptor. Repara que você tem pequenas quebras aqui, ó. Pensa, tá? Que você precisa quebrar, cortar, como se estivesse cortando, como se fosse uma tesoura. Eu cortando ao meio essas esferas. Isso é feito, exatamente, esses eventos,
por uma enzima, tá? Uma enzima exatamente tem esse papel de fazer exatamente o que eles chamam de clivagem, de corte, tá bom? De ativação. É a chamada acetilcolinesterase. E por que tem esse nome, acetilcolinesterase? É só a gente recordar lá na nossa aula de biologia. O que acontece lá? Você tem a acetilcolina, onde ela atua, tá bom? E essa acetilcolina aí, exatamente, é um processo de neurotransmissão, porém ela está inativa quando está aqui. Ela vai precisar exatamente de uma enzima que tem na outra célula para fazer esse corte, essa abertura dessa ativação. E o que vai acontecer? Eu ativar a acetilcolina, eu vou exatamente jogar ela ativa para onde? Para o receptor dessa segunda célula. Repara, aqui está a primeira e aqui está a segunda. Então, eu ativo a célula seguinte. Com essa ativação da célula seguinte, eu começo a passar, estimular ela para ter a passagem da informação. Então, o tempo todo, vocês vão fazer isso. Esse processo de quê? De você poder ativar a célula seguinte. E detalhe, o que não for aqui, vamos dizer assim, degradado, o que não for utilizado, você vai reabsorver. E por que eu estou te contando isso? Isso que eu vou te falar aqui agora, que eu estou exatamente falando, vou repetir novamente, é o seguinte, isso exatamente é o processo de atuação dos fármacos. Muitos fármacos que nós depois vamos conversar, exatamente, vamos falar em processo de recaptação de acetilcolina, processo de recaptação, às vezes, de cálcio. Exatamente é o mecanismo de atuação. Mas por que eu faço recaptação? Ou seja, reabsorvo acetilcolina. Que às vezes vão ter patologias, garotos, que vão ser o quê? Baixas de determinados o quê? Neurotransmissores. Às vezes vão precisar o quê? Que você aumente certos neurotransmissores. Eu vou falar disso mais adiante. Então, isso vai fazer com que você tenha uma integração nesse processo todo de ação por parte aí desses eventos biológicos. Então, isso vai ser bastante importante mais adiante para a gente explicar a ação farmacológica, tá bom? Lá dos psicoterápicos, tá? Então, isso vai ser bastante interessante e relevante. Então, sempre você vai ter esse processo, tá? Onde eu vou poder o quê? Estimular a próxima célula em si. Vamos dar uma repassada nisso aí tudo que eu falei. Né? Professor, a acetilcolina. Pode continuar. A acetilcolina, ela faz a quebra de uma enzima ou ela é uma enzima? A enzima quebra a acetilcolina. É o inverso. A enzima... peraí. Quer ver como você vai esquecer mais isso? Só um minuto. Deixa eu usar aqui os artifícios que a gente tem de professor. Vamos lá, cadê? Achei, pronto. Achei minha enzima aqui, está na minha mão. Peraí que eu vou te mostrar a enzima. Professor, você está com a enzima na mão? Estou. Vamos lá, vou te mostrar agora. Agora você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá. Quem está me perguntando? Laísa. Laísa? Pronto, ainda bem que você me corrigiu. Eu te chamei você de Laísa. Laísa, obrigado. Gostei da ênfase. Tudo bem. Laísa, tá vendo na minha mão a tesoura? Pensa que isso aqui é acetilcolinesterase. E agora eu vou atrás da minha acetilcolina. Acetilcolina é meu pedaço de papel aqui, ó. O que eu faço? Pego minha enzima e faço isso. Você tá vendo cortar o papel. Cortei. É exatamente isso que a enzima faz lá com a acetilcolina. Então, você precisa da enzima para poder ativar, porque ela ativada, exatamente, ela tá com o meu papel aqui, cortado. Então, eu ativo exatamente a estrutura, senão ela fica inativa. E muitos defeitos, às vezes, por eventos químicos que você possa ter, exatamente metabólicos, pode ocorrer exatamente por isso. Ó, acetilcolinesterase, minha tesoura não está cortando adequadamente, ou a acetilcolina está em pouca quantidade. É muito associado a isso, Laísa. Entendeu? Entendi. Agora, então, a acetilcolina, ela é uma enzima, é isso? Não. A acetilcolina é um neurotransmissor. Tá. Não. Sei. Vamos voltar para lá que eu vou e repasso, a gente fixa aí. Se não fixar, você me fala de novo. Vamos nessa. Eu vou voltar e vou mostrar isso para você novamente. Vocês todos. Vamos lá, peraí. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Pronto. Vamos. Então, deixa eu projetar. Pronto, tá aqui. Acho que o slide já está aparecendo para vocês. Tá aqui, ó. Esse processo é o quê? Como um todo. É o processo de neurotransmissão. Esse é o evento químico que acontece aonde? Na fenda, a sinapse. O que você está vendo chegar aqui, nessa numeração? 1, 2, 3 e 4.
É como o impulso nervoso, o potencial de ação, ativa a parte final desse o quê? Dessa sinapse. Pronto. Então, com isso aí, você está vendo que todo o potencial de ação gerado pelaquela chamada bomba de sódio e potássio, aquela entrada e saída de íons, lembra que eu mostrei aquelas luzes que você viu lá exatamente no seu evento lá dos slides? Aquilo ali exatamente é o quê? A chegada de informação, naquele sentido, corpo celular, axônio, à extremidade. Então, ali, essa chegada dessa primeira informação é o que eu chamo de primeiro mensageiro. Esse primeiro mensageiro, que exatamente você está vendo aqui através dessa sigla PA, potencial de ação, faz com que haja o quê? A ativação de um segundo evento, que é o chamado segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro, quem é? Cálcio. O cálcio vai exatamente... Aí talvez seja essa a sua dúvida, Laísa. É porque você vai ter duas enzimas aqui no meio da história. Uma que vai estar aqui dentro, tá? É uma enzima inativa que ela vai ser ativada pelo cálcio. E com isso o cálcio vai fazer o quê? Uma liberação dessas vesículas, desses sáculos, exatamente de quê? Da acetilcolina. Quando você olha mais de pertinho aqui, você vê aqui, ó, acetilcolina. Essas esferas todas são acetilcolina. O que é acetilcolina? É um neurotransmissor. Existem outros? Existem. Já vou falar já deles. Adrenalina, noradrenalina. Mas a acetilcolina é que você tem mais quantidade. Tá? Então, por isso que a gente fala dela logo. Então, com a acetilcolina, nessa forma aqui, ela está inativa. Porém, vai vir aqui uma outra enzima, que aí está exatamente na superfície. Está vendo o vermelhinho aqui? Isso é outra enzima. O que ela vai fazer? Aquela tesoura que estava na minha mão, que está lá cortando aqui. Tá vendo? Cortou? Porque eu ativei quem? A acetilcolina. Só que o nome daquela tesoura, dessa enzima, se chama acetilcolinesterase. Esse ase, exatamente esse sufixo, é de enzima. Então, com isso, essa enzima atua onde? Na acetilcolina. Então, eu quebro ela pela metade. Então, quando eu quebro... Entendeu? Agora ativei. Está prontinha para trabalhar. Entendeu? Agora, essa passagem agora? Laísa. Ficou ótimo, professor. Entendi. Ficou legal? Melhorou? Ficou ótimo. Então, deixa eu fechar agora, que aí já a gente fecha isso aqui e passa. O que acontece? Ativei, quebrei, clivei, que a gente chama. Vocês vão ver todos esses nomes lá na literatura. Quebro isso aí, ativo a acetilcolina, que eu estou apontando aqui, ó, cheio de acetilcolina. E vem aqui o receptor de acetilcolina e puxa isso. Você, inclusive, viu isso no vídeo, vai ver de novo quando repassar um monte de quê? Dessas esferas ativas entrando dentro da próxima célula. E é claro, o excesso disso aqui, muitas vezes não entra, obviamente não vai entrar essa quantidade toda de acetilcolina, pode ser recaptado, reabsorvido. Foi o que eu terminei exatamente essa fala. Eu falei que muitas vezes certas patologias, eventos químicos, estão muito associados a problemas nesses etapas desses eventos. Ou produção de acetilcolina, ou a própria enzima que cliva, que não ativa adequadamente. Você vai ter fármacos que vão ter esse papel aí, esse processo aí. Tá bom? Pronto. Então ficou claro, né, Laísa? Para você. E os demais? Tá faltando algum? Ficou ótimo. Pronto. Obrigada, professor. De nada, disponha. Os demais, tudo bem? Esse silêncio significa tá fácil demais, professor. Toca o barco, tá muito mole isso aí. Aham? Então tá. Esse entendo que tá tudo certo. E daí? Só tem acetilcolina, vou embora, fecho tudo. Não, fica aí. Você tem acetilcolina, ó, tanto que a gente tem diversas classes. 1, 2, 3, 4. Não vou certamente entrar em tantos detalhes. Graças a Deus, né, professor? Pois é, não acho graças a Deus não, mas né, não vamos dizer assim, a gente não precisa tantos. Mas eu preciso de algumas coisas que eu vou comentar ao longo, certamente, dando continuidade aí ao curso. Vocês vão ter a acetilcolina como evento principal, tanto que ele é considerado como classe 1, tá? Sempre lembre que neurotransmissor é aquele evento químico que é lançado aonde? Na fenda sináptica. E é claro, lembre-se também de uma coisa, não me esqueça, as células não se tocam, sempre vai ter essa sinapse. E esse evento de sinapse, você vai ter exatamente o quê? O lançamento de neurotransmissores, dos mais variados tipos, como vocês podem ver. Acetilcolina como neurotransmissor típico, igual esse de baixo. Adrenalina e noradrenalina, que você vai ver em muitos livros como, que é o nome mais moderno e mais comum, epinefrina, que é adrenalina, a mesma coisa, e noradrenalina como norepinefrina, tá? São eventos exatamente com o quê? Com a mesma denominação,
Tá bom? Não precisa... Ah, não, ele falou de coisa diferente. Não é coisa diferente. Epinefrina é o mesmo que adrenalina e norepinefrina é o mesmo que noradrenalina. Inclusive, mais adiante, não agora, eu vou trocar em outros assuntos em função disso aí. Ou seja, como que certas drogas, certos eventos industriais são parecidos e têm uma ação similar a esses eventos biológicos. A gente vai conversar, por exemplo, sobre efedrina. Enquanto eu bebo água, vão pensando aí, já ouviram falar de efedrina, meninos? Alguém me conta aí, uma pergunta genérica. Sabe o que é efedrina? Ei, meninos, vocês estão em silêncio? Nossa, tem alguém aí? Me contem. Esse silêncio significa que sim, que não, tô com vergonha, não quero falar. Contem-me. Vocês sabem o que é efedrina? Então tá bom. Eu vou tirar a timidez de vocês. Efedrina, realmente, talvez vocês não tenham ouvido falar. Mas se eu falar Red Bull, né? Ah, já ouvi falar, professor, mas nunca tomei essas coisas. Essas coisas não tomo, não gosto. Meu papai não deixa, mamãe não quer. Não costumo frequentar ambientes assim, tá certo. Mas o Red Bull, como vocês já ouviram falar, ou já em algum momento da vida de vocês, é um estimulante. E depois eu vou te contar com mais detalhes o que ele faz em relação ao cérebro. Mas, especificamente, só para vocês terem uma ideia, esses eventos todos que são industrializados, são exatamente farmacêuticos, a indústria que a gente chama de alopática, tá? Nada mais são do que o seguinte: são eventos que podem ter o que? A funcionalidade e ocupar exatamente muito o espaço, tá? Quando você compara com outros eventos biológicos, por exemplo, a adrenalina. O efedrina exatamente é comparativo à adrenalina diretamente. Mas só que tem um detalhe, só para te contar uma historinha rapidinha, que depois eu vou falar mais detalhes sobre essa história. Então, para ilustrar a aula. Nessa efedrina, o que ela vai fazer? A adrenalina ela se liga aos receptores, tá bom? Então, ao se ligar aos receptores, ela causa um estímulo a esses receptores. Até se presume isso. Mas o que tem no meio dessa história? É que essa efedrina liga um tempo a mais que a adrenalina. Ah, professor, significa que ela liga hoje, só vai desligar semana que vem? Não. Eu estou falando tipo 2 segundos a mais, 3 segundos a mais. Aí você pode pensar, mas isso não é nada, isso é muito pouco, isso é pouco tempo. Pouco tempo no nosso padrão normal, mas no tempo do cérebro, isso é uma eternidade. E o que vai acontecer exatamente quando isso liga, quando você fala que liga 2 ou 3 segundos a mais? Opa, quanta gente ao mesmo tempo. Por que liga esse tempo a mais que eu estou me referindo aí? Esse tempo a mais que ela liga, tá, pode causar vários eventos metabólicos. Então, como eu disse, vocês certamente todos têm carinhas, têm ícones que alguns de vocês não estão com certamente os rostinhos, mas não entram, obviamente nunca consumiram isso. Mas esse evento, efedrina, pode fazer o quê? Uma hiperestimulação do corpo, tá? Exatamente por quê? Ocupar o espaço da adrenalina. Porque a adrenalina, ela liga e desliga rapidamente. O tempo todo você está com a adrenalina ligando e desligando. Isso é um processo comum, normal, tranquilo, tá? Isso acontece no seu dia a dia. E ela não dura muito tempo, tá bom? A adrenalina sempre vai ser substituída. A adrenalina sempre vai ter o quê? Um contraposto, ou seja, um efeito contrário com outras substâncias, não a adrenalina, outros eventos, tá bom? Serotonina, mas eu posso simplesmente fazer o quê? Esse corpo o tempo todo ligar e desligar significa eu estimulo e inibo ele o tempo todo. A ideia é essa. É aquela balança, tá? Que a gente botou lá naquela figurinha, lá no início dos slides. Isso faz com que você tenha exatamente essa estimulação e inibição por um período exatamente diferenciado. E o que acontece com a efedrina? Ela liga por mais tempo. Se ela ligar por mais tempo, ela vai estimular mais. E às vezes, o que acontece? Você escuta falar, o indivíduo tomou lá determinada bebida estimulante com álcool, juntou com uísque, juntou com alguma outra coisa. O que aconteceu aí? Simplesmente essa substância fez o quê? Uma hiperestimulação, e às vezes você escuta falar que um garoto, às vezes de 15, 16 anos, teve um ataque cardíaco e morreu lá no meio da rua. Isso é normal. Porque exatamente o quê? Normal no sentido biológico da coisa. Que a efedrina, por ligar um pouco mais, e às vezes o indivíduo não sabe que tem exatamente uma suscetibilidade das fibras cardíacas, né, miocárdicas,
que vai acontecer aí? Não aguenta, ele entra em falência e morre. É isso que acontece. Então, isso pode acontecer com diversos tipos de fármacos que a gente pode falar aí depois, mais adiante. E é claro, esses eventos químicos vão variando. Depois eu vou discutir mesmo sobre esses aqui, ó. Esse tipo, porque a composição química deles é variável, tá bom? Pode ser de proteínas, aminoácidos, pode ser hormônios, especificamente, pode ser íons, vários deles. Aqui só tem uma parte deles. Inclusive, essa aula apenas eu resumi alguns deles aí. Tem muito mais que esse. Todos eles ligam e desligam naquele mesmo receptor, inclusive, que a Laísa estava me perguntando agora, o receptor de acetilcolina, tá bom? Então, com isso, o que acontece? Esse ligar e desligar o tempo todo. Acontece constantemente, em poucos segundos, o tempo todo está entrando, ligando e desligando. E para que isso? Diferentes estimulações para o nosso corpo. E esses, por exemplo, que estão aqui, que a gente vai conversar deles depois, esse GABA, que é uma sigla, tá bom? Ácido giberelínico, o mais conhecido como ácido gama-aminobutírico, tá? O GABA. Você ainda tem glicina, aminoácido, glutamato, outro aminoácido. Então, são diversos tipos aí ao longo, obviamente, da nossa bioquímica para fazer esse papel. Papel de quê? Exatamente para compor diversos eventos químicos que você vai ter pelo corpo, por outros eventos aí exatamente referentes a isso aí. Tá bom? Nós vamos discutindo isso mais adiante. E daí, professor? E daí? Continuando, vamos lá para as sinapses. Essas sinapses, obviamente, fisicamente falando, variam quanto à localização, função, certamente em função disso aí, em detrimento disso. A própria estrutura, tá? Localização pode ser o quê? Centrais e periféricas. Centrais, porque a gente está falando exatamente cérebro e espinha, medula espinhal, estamos falando o quê? Sistema nervoso central. O de baixo a gente vai ver em breve, que exatamente são os gânglios e as chamadas placas motoras. Eu até não falei dela, mas como está aqui, deixa eu só voltar para te mostrar uma coisinha aqui. Aqui. O que é placa motora? Toda vez que o neurônio chega a uma fibra muscular, isso aqui exatamente seria a fibra muscular, tá? Eu tenho exatamente a chamada estimulação. Lembra que ele faz o quê? A sinapse está associada entre neurônio e estruturas efetoras. Exatamente, essas células efetoras podem ser o quê? Fibras musculares ou glândulas. Então, com isso, eu estimulo, obviamente, esses eventos aí. Ótimo. Então, eu faço com que haja o quê? Contrações. Eu não vou entrar em detalhes nas contrações como o músculo faz, tá? A fibra muscular executa. Mas eu estimulo isso aí. Então, exatamente esse tipo de sinapse é que eu chamo exatamente para fibra muscular, é que eu chamo de placa motora. A placa motora nada mais é do que fibras musculares, tá bom? A qual o neurônio chega e faz esse encontro aí, essa estimulação. Eu vou mostrar depois isso na aula prática online, quando eu mostrar as células, tá? A gente vai comentar disso aí novamente. Aí vocês vão ver como isso é no microscópio eletrônico. Então, o que acontece? Essa estrutura é estimulada e você, consequentemente, tem um movimento. Braço, perna, eu falando aqui com vocês. Tudo isso é placa motora, fibra muscular esquelética. Já o gânglio, tá, que a gente vai conversar depois, ele é a junção de umas estruturas específicas. Quais? Corpos celulares. Nós vamos ver isso depois. Corpo celular, quando se junta um com o outro, formam estruturas que eu conheço como gânglios. E no periférico, isso é muito importante. Como isso é importante, meninos? Porque você vai ter eventos chamados o quê? Pré-ganglionares e pós-ganglionares. Eventos que depois eu vou discutir agora. Não vou falar, não. Senão, vocês vão querer pular desse computador. Então, o que acontece? A gente vai falar exatamente de eventos de estimulação. Por quê? Neurotransmissores. Tem eventos exatamente de neurotransmissão nessas regiões que fazem com que você possa responder de uma forma mais rápida ou mais lenta, tá? Isso aí vai ser bastante importante quando eu falar de sistema nervoso periférico. Mas isso é um papo para depois. Quanto à função, você tem excitatória e inibitória. Aquilo que eu te falei da balança, lembra? Eu posso inibir ou excitar. E eu posso te dizer o seguinte, isso acontece quase simultaneamente. Vamos dizer que eu desse um grito com vocês agora. Meninos, faça alguma coisa. Eu gritei com vocês, vocês tomaram um susto. Seu coração começou a bater. Taquicardia. Entrou em aceleração. Na mesma hora que ele acelera batendo, eu tenho logo uma descarga de eventos inibitórios, noradrenalina, algum outro tipo, que exatamente vai diminuir essa capacidade exatamente do coração de responder. Ou seja, eles chamam de bradicardia, que é diminuição exatamente do que é do batimento cardíaco. Brados, esse prefixo de brad, é exatamente redução. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu excito
e inibo ao mesmo tempo. Mas por quê, professor? Você não aguenta. Lembra a história que eu te contei ainda agora do menino lá, do jovem, que de repente tomou um Red Bull, alguma coisa do gênero misturado com álcool, ele estava desidratado, algo do gênero? O que vai acontecer? Por que a fibra dele parou, entrou em falência, ele teve uma parada cardíaca e morreu? Por causa exatamente disso. A gente não aguenta estimulação em longos períodos. Não posso, de repente, assustar você hoje, vamos dizer, eu grito com você agora. Teu coração começa a bater e só para de bater na semana que vem. Não dá. Seu coração não tem energia suficiente para isso. As fibras não têm energia suficiente para o quê? Suprir, segurar o quê? Essa movimentação. Então, consequentemente, isso é essencial, tá? Para que haja exatamente esses eventos aí, e certamente, perdão, esses eventos exatamente serão o quê? Mesmo tempo que você tenha essa estimulação, você vai ter esses eventos inibitórios. Então, lembre-se sempre disso. Esse processo, tá? É um processo contínuo em função disso aí, mas o tempo todo eu estou estimulando, inibindo, estimulando, inibindo. Sempre isso aí tem contraposição um ao outro. E por último, você tem exatamente estruturas envolvidas. Nessas estruturas, tá bom? Eu tenho diversos aspectos aí, garotos. Tem exatamente o quê? O posicionamento dessas sinapses. Pode ser, por exemplo, esses axons que vocês estão vendo aí, de axônio, tá bom? Então, pode ser axônio com somático, ou seja, axônio com o corpo. Axônio dendrítico, axônio com o dendrita, aqueles prolongamentos. Ou axônio, tá bom? Também pode ser assim. Então, a depender desse posicionamento, de diversos tipos. Além de, por exemplo, eu ter aí dendrodendríticas, ou seja, entre dendritos, pode acontecer isso também. Axônio somático, ou seja, corpo, dendritos, são variáveis. Mas por que tem essas variáveis, professor? É conforme a necessidade. De repente, o corpo, em função do posicionamento, ele pode ter exatamente o quê? Eventos diferenciados em aspectos, obviamente, conforme a necessidade do corpo, em virtude disso aí. Perguntas, alguma coisa, enquanto eu bebo água aqui, já que você não me fala, eu tenho que perguntar. Vamos lá? Alguma coisa em especial? Não? Então tá bom. Continuando. E daí, professor? Toca mais que tá pouco. Então tá, vamos nessa. Quando a gente olha, aí vem a parte interessante. A que hora vocês vão querer perguntar? Que é o seguinte. Isso que vocês estão vendo aqui são exatamente as organizações dos neurônios. Lembra que eu falei para vocês? Corpo celular, axônio. Corpo celular, axônio. Corpo celular, axônio. Não se encostam. Não se encostam. Opa. Não se encostam. Tudo isso aqui são as sinapses. São as tais fendas. Bacana. O que é esse A e o que é o B? Isso são organizações do modo de conexão do sistema nervoso. É exatamente uma coisa muito interessante que, por exemplo, se a gente pensasse no sistema nervoso, tá, e olhasse para o A, de repente você poderia falar assim, mas o sistema nervoso é parecido com o A. Porque o A você teria exatamente o quê? Ele sequenciar um com o outro. Ainda bem que ele não é assim, professor. Ainda bem que ele não é assim, pessoal. E por que ainda bem que ele não é assim? Imagina se, de repente, eu perdesse, por algum motivo, uma morte aí desse neurônio. Como é que eu conseguiria fazer a transmissão de impulso se eu perdi um neurônio? Então, com isso, você certamente vai ter um sério problema que é informacional aí. A informação não iria adiante. É o que às vezes acontece em paralisias, em hemiplasias, ou seja, paralisar metade do corpo, coisas do gênero, tá? Nosso sistema de nervoso, de organizacional, é esse aqui, esse B aqui. Isso que está no cérebro. É em rede. Mas por que isso é tão importante? Pensa o seguinte. Vocês estão doidos para ir numa festinha? Vamos de lá, vamos usar um exemplo prático. Vocês estão doidos para ir numa festa lá em Feira de Santana, tá? Tem lá um forró, tem lá algum ponto, sei lá o quê. E nesse instante, vamos dizer que hipoteticamente, na rodovia, do lado da rodovia, vocês têm lá uma montanha enorme lá do lado da rodovia. E lá de cima rola uma pedra, essa pedra exatamente é uma pedra lá de 100 toneladas, vamos dizer assim, e ocupa as duas pistas. Não vamos dizer que vamos explodir a pedra, tá? Porque não vale. Mas como é que você vai fazer para ir para a feira, já que as duas pistas estão bloqueadas? E vocês vão chegar em feira. Tem como chegar em feira. E nem vai me dizer que vai passar por cima, porque não dá. O seu carro, obviamente, não tem sistemas para subir a pedra e muito menos explodir lá. É carro de super-herói. Como é que eu faço para chegar em Feira de Santana, meninos? Me contem. Estou perguntando a vocês. Câmbio estão aí?
Meninos, estou falando com vocês. Vamos lá, vamos tentar assim. Vamos ver se a gente consegue dessa maneira. Izzy, Jácia, Jeane, Laísa, Maria Oliveira, Maria Vitória, Renato, Solane. Só tô vendo essa turma encolhendo. Ai, ai. Meninos e meninas. Vamos lá, Octeto, me diga como chegar à feira. Já que você tem uma pedra enorme, e não vou tirar essa pedra, não vou explodir a pedra, muito menos passar por cima. Como eu faço para chegar na outra cidade? Me contem. Ou não estão aí? Só estou falando com RS, LSS, a foto da Jácia, MO, IV, MS, JS. Ah, pronto, começar a se mexer. Falem. Como chego na cidade? Relaxa, só tenho compromisso meio-dia, 1h da tarde, tá? Pode falar, estou aqui sentadinho. Tô esperando vocês. Você acha que eu vou continuar, Tem que ir não? por outra estrada. Ah, graças a Deus. Pronto, acordaram. Tava preocupado, Laísa. Obrigado. Senão tem que esperar até meio-dia. Nem eu quero esperar. Concordo com a Laísa. Vou ter que ir por outra estrada. Tá falando de uma via alternativa. Esse é o raciocínio. Se eu tenho uma via alternativa, deixa eu voltar de novo lá para meu prezado slide. Vamos dizer que essa aqui é a estrada. Estou apontando para ela. Morreu esse neurônio. Laísa sugeriu. Marcos, se a pedra está aqui, não vou explodir, não passo por cima, tem que ir por uma via alternativa. Esquerda, direita, Cabrobró do Norte ou Cabrobró do Sul. Qualquer cidade serve. Mas vou passar por outro caminho. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, vai demorar mais tempo. Mas a ideia é passar a informação. Não falei se vai demorar mais tempo ou se não vai. A questão toda que vocês também têm que lembrar é o seguinte, meninos. Essa informação tem que chegar a outro ponto. E com essa chegada a outro ponto, a ideia é você exatamente ter o quê? Um deslocamento por outros caminhos alternativos. Essas vias alternativas, que são exatamente as cidades que a Laísa acabou de falar aí, seria exatamente isso. Eu tenho como chegar ao quê? A um destino usando outras vias. É isso que o cérebro faz. E aí vem a pergunta de vocês, que sempre vocês fazem em relação a isso. Quando morre um neurônio, quando eu perco um neurônio, cessa a atividade? Depende. Depende de qual neurônio, onde a gente está falando. Se a gente estiver falando exatamente o que em relação ao cérebro, digamos que ocorreu uma lesão, e essa lesão exatamente levou você a perder um neurônio, tá? Específico, eu posso tentar o quê? Reabilitar os indivíduos. Adivinha quem que faz muito isso com essas pessoas? Vocês. Vocês fazem muito isso. Quer ver uma história? Por exemplo, certamente vocês devem conhecer o Herbert Viana. Herbert Viana, aquele do conjunto Paralamas de Sucesso, Vital e Sua Moto, Eu Uso Óculos, coisas assim. Então, com isso, o Herbert, o que aconteceu com ele? Ele estava pilotando ultraleve e caiu lá na praia. Quando ele caiu, ele impactou a cabeça, abriu e perdeu um pouco de massa encefálica. O pessoal falou, nossa, vai ficar paralisado, não vai falar, não vai se movimentar, vai ficar numa cama. Porém, você vê hoje ele lá, certamente não está andando, está paraplégico, né? Não conseguiu andar mais. Mas compõe, lembra das pessoas, certamente ele canta, fala outras línguas, tudo certinho. Aí você fala, como é que aconteceu, já que ele perdeu massa encefálica? Tá aí, é só olhar para o B. Exatamente o que aconteceu. Ele pode até ter perdido alguns neurônios dessa rede aqui. Porém, o que acontece? Essa via de informação foi criada o quê? Vias alternativas. É o estímulo, novas sinapses. Lembra daquilo que eu falei para vocês, garotos, há um certo tempo? Eu falei que, por exemplo, você sai lá na barriga da mamãe, obviamente, quando a gente falou, como eu falei em biologia, eu te contei isso aí, você sai lá da barriga da sua mãe, e o que acontece? Nós todos, né? E o que acontece? Você exatamente tem o quê? Eventos em que aquele número de sinapses, aquele número de informações, por exemplo, 500 milhões de sinapses, simplesmente vindas dos nossos neurônios, são suficientes para o quê? A gente chorar, sorrir, fazer gugu dadá e por aí vai. Bem, tudo isso aí, obviamente, 500 milhões é para o início. Quando você chega à adolescência, você está com mais de 1 milhão. O que aconteceu de lá para cá? Perdão. Você simplesmente vai ter um evento de aprendizagem. E aí que vem um fato interessante. A gente depois vai estudar mais. A aprendizagem gera novas sinapses. Gera alguns trilhões de sinapses, para ser mais exato. É o que vocês estão fazendo aqui agora. Vocês estão aí, estão aqui exatamente escutando
eu falar sobre sobre neuroanatomofisiologia, bacana. Mas vocês estão pensando nesse instante, poxa, daqui a 30 minutos ele acaba a aula, então chego, vou ter que ir lá para pagar uma conta, não, vou ter que ir ao supermercado, vou ter que arrumar alguma coisa em casa, tem um documento que eu tenho que procurar, tem um evento amanhã. Vocês estão pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Seu cérebro está fazendo isso. Isso só é possível exatamente por causa dessa rede neuronal. Se você não tivesse isso aí, você não conseguia pensar nessas coisas ao mesmo tempo. E aí que gera uma nova pergunta, que é o seguinte: vocês poderiam virar para mim e falar assim, mas professor, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo? Então vocês sempre gostam de perguntar isso. E eu falo, depende. Geralmente o cérebro, se vocês vão me perguntar o que é que o cérebro gosta, ele não é muito chegado a fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não. Ele gosta de focar. Ele gosta exatamente de fazer muito bem uma determinada atividade. Como assim? Não que a gente não possa fazer. É possível, tá? Tem aquela velha piada, exatamente, a mulher consegue focar mais como homem, com exatamente função dos neurônios, né? Sem aquilo ali, mas pensando no nosso dia a dia, você consegue fazer 2 ou mais funções. Mas, às vezes, o que pode acontecer é que você não a faça bem. Então, com isso, o cérebro gosta de trabalhar bem trabalhado uma única função. Ele trabalha, esgota, passa para a próxima. Trabalha, esgota, passa para a próxima. E esse foco é exatamente por causa de energia. Lembrem-se, você está falando de um corpo. E o corpo, quanto mais ele puder economizar energia, quanto mais ele puder exatamente executar aquela tarefa dele e, consequentemente, poder executá-la de uma forma eficiente, com menor teor de energia, o teu corpo vai fazer. Sempre será assim. Por isso que, às vezes, você faz uma coisa bem e a outra não fica tão boa. Você fez, mas só cumpriu tarefa. Então, por isso, sempre é interessante ter isso. Sempre é importante, eu não acabei de falar, o próprio Herbert lá, o que aconteceu com ele. O que aconteceu? Ele perdeu uma cefálica, perdeu. Morreu alguns neurônios? Morreu. Mas onde morreu esses neurônios, aí que está. Algumas comunicações se não tiveram. Tanto quando falar, ele deu uma entrevista, tinha até um aluno me falando disso. Não vi, não, a entrevista. Foi ele que me contou, o aluno. Ele virou e falou assim, professor, eu vi uma entrevista dele, ele dizendo que quando ele saiu do coma, simplesmente ele estava falando inglês. Ele continuava falando inglês, mas tinha esquecido como era o português. Esqueceu o português? Não. As sinapses que ligavam exatamente essa memória das palavras, da língua portuguesa, tinham se perdido. O que aconteceu? Uma reestimulação. E como é que eu reestimulo para criar novas sinapses, pessoal? É só usar os órgãos do sentido. Por isso que eu falo que entra vocês. Chega lá vocês, senta perto do seu paciente e fala, vamos estimular vocês. Vamos usar olfato, visão, paladar, audição, ou seja, as memórias são as mais diversas possíveis. Nós temos diversos tipos de memórias. Tanto que tem determinadas partes do corpo, que daqui a pouco a gente está estudando, as somatosensoriais, vão te ajudar muito nisso aí. Vão ser exatamente memórias, tá bom? As quais serão importantes para que você tenha exatamente um desempenho. Então, acessando isso aí, eu consigo exatamente executar determinadas tarefas. E por isso que você está vendo hoje o Everett lá sentado na cadeira de rodas dele, é óbvio, mas tocando música, compondo, reconhecendo pessoas e por aí vai, cantando. Isso, obviamente, o quê? É um trabalho de reabilitação. Como eu disse a vocês, nessa tarefa, psicólogos, realmente são eficientes, muito eficientes nesse aspecto aí, auxiliam muitas pessoas em virtude disso. Perguntas, alguma coisa, meninos? Tudo certo? Meninos, deixa eu dar um conselho de amigo, gente boa que eu sou. Não deixa só dar aula sozinho, não, tá? Participe, porque a hora de vocês interagirem comigo é agora. Porque daqui a pouco vocês perdem uma boa oportunidade, porque senão vira aula EAD. Então, aula EAD é assim. Você chega, escuta um vídeo lá, escuta, quase cochila em cima do vídeo e vai. Aproveita, faz igual os colegas de vocês, a Laís, a Laísa. Então, interage comigo. Isso é bastante importante, exatamente até para vocês aproveitarem mais. Isso flui mais, melhora mesmo para vocês, tá? Para vocês exatamente o quê? Esclarecerem as dúvidas de vocês. Porque às vezes você olhando lá um vídeo, fica olhando, daqui a pouco tá quase cochilando, fala, opa, ele falando alguma coisa que eu não entendi. Ih, caramba, eu não perguntei. Então, para não perder a oportunidade, aproveita isso, explora. Sempre é bom. É um conselho, só isso. E daí, passando um pouco rapidamente sobre isso, só para te falar o que é a passagem da carga elétrica que gera tudo isso aí que eu falei, impulso nervoso.
Por isso que o sódio e potássio, quando ele passa ao longo do tempo, tá? Ele vai gerando exatamente o quê? Condução e abrindo e fechando canais, são poros, tá? Similares àqueles da acetilcolina, ele abre e fecha o tempo todo. Então, essa ideia exatamente do potencial de ação, o impulso nervoso, o carga elétrica, dá exatamente o chamado polarizar e despolarizar. É igual uma pilha. Pensa que você tem uma pilha na sua mão. Aquelas pilhas de colocar em rádio, em controle remoto, sei lá. Positivo e negativo. Essa ideia que tem aqui. Então, essas cargas que circulam pela membrana, exatamente vão ter que entrar e sair ao longo da membrana celular, gerando essa carga elétrica. Gerando isso aqui, ó. Exatamente essa imagem é a próxima que eu vou mostrar para vocês. Então, vendo aqui em vermelho, isso aqui em vermelho é o sódio. Isso aqui em lilás é o potássio. Essa alternância de entrada e saída, daquilo que eu estava falando da membrana lá no vídeo, é isso, gera carga elétrica. Pequena, pequena. Menos 75, você sabe que é o quê? É um valor pequeno, comparado a um número positivo. Então, com isso, você tem uma pequena carga elétrica, em função disso, exatamente porque sódio sai disso aqui, uma média mais ou menos entre 3 íons sódios, que vão exatamente para onde? Que vão sair para 2 potássios que vão entrar para dentro da célula, gera exatamente essa carga elétrica e gera isso aqui, ó. Isso é o que acontece na membrana celular. Isso exatamente foi o vídeo que vocês viram. Deixa eu traduzir aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui a membrana celular, tá bom? Do neurônio, a parte externa desse neurônio e a parte interna, que é o citoplasma. Esse entrar e sair, ó, isso aqui é sódio, esse Na é sódio, o K é potássio. Repara que você está vendo exatamente as cargas, ó, positivo, positivo, negativo. Elas alternando pela membrana, tá? E isso aqui exatamente vai gerar aqui, ó, o impulso nervoso, que é exatamente passado do corpo celular pelo axônio. E é claro, isso faz com que você mude o quê? A questão do evento elétrico. Aqui, ó, o potencial em milivolts. Esse potencial em milivolts é a carga elétrica, ó. Menos 20, mais 30, mais 30, menos 20, menos 60. Professor, então, deixa eu só fechar essa frase. Essa exatamente é uma alternância de energia. Essa alternância de energia ao longo da membrana celular vai fazer com que haja o quê, garotos? A chamada propagação do impulso. Para que serve? Tudo. Mais ou menos, por exemplo, tipo, Laisa me chamou agora, professor, então eu fui prestar atenção no que ela está falando. Exatamente essa informação que vai e que vem. E falando em você, fala aí, Laisa, o que eu posso te ajudar? Foi Járcia. Ô, Járcia, você tá vendo a Lzinha aqui. Então fala aí, Járcia. No caso do Ebert que você falou, esses estímulos, eles foram feitos de forma mecânica? Depende, aí que tá. Depende do órgão do sentido, Járcia, que a gente estiver falando. Lembre-se que o estímulo eu posso pensar no que eu quiser. Desde corpúsculos, que a gente depois vai discutir ao longo do corpo, Mason, Hepatini, Ruffini, Merkel, que são exatamente o quê? Sensores de temperatura, de pressão, tipo pressão, você passar a mão por cima da outra mais leve, ou pressão, alguém segurar o seu braço forte. São diferentes receptores que captam isso. Como também você pensar nos órgãos do sentido, que é muito ligado à memória também é muito associado aos órgãos do sentido. Visão, olfato, paladar, audição, tato. Tá? Então, tudo isso aí são variáveis que esses estímulos podem ser mecânicos ou não. Porque tanto que você tem odor e visão no meio da história, que não tem um evento mecânico em si. Você tem partículas químicas e, é claro, imagens. Você tem outros aspectos também. Isso tudo vai depender do que a gente esteja falando. Você tem memória de tudo quanto é tipo, em função disso. Entendi, obrigada. Entendeu? Até, aproveitando esse gancho que já você está me dando, seria o seguinte, eu vou falar isso até em sistema nervoso daqui a pouquinho, eu vou iniciar pelo menos. Você está passando pela rua e você está caminhando nos seus pensamentos, lá, pensando na sua vida, fazendo suas coisas, suas tarefas, e daqui a pouco passa alguém do seu lado com um perfume. E aquele perfume vai te chamar a atenção. Por que te chama a atenção? A gente tem uma memória olfativa. E no momento que você consegue sentir aquele odor, teus corpúsculos olfativos captam aquilo e despertam tua memória. Às vezes despertam tua memória de uma forma tão forte, porque pode ser o quê? Associado a uma pessoa específica, tanto que você chega a parar e virar. Esse evento é quase inconsciente. Por quê? É o sistema nervoso te alertando que algo conhecido passou perto de você. Para, investiga.
Então, você tem muito um senso de periférico, é o que é o córtex cerebral. Ele tem muito essa dimensão exatamente de periferia, frente, trás, laterais. Ele tem exatamente uma questão de espaço, tá bom? Muito grande. E isso tudo está interligado, é o que a gente vai ver já já, depois aqui desse slide. Até deixa eu mudar aqui. Antes de eu continuar, célula, alguma coisa, vocês querem me perguntar? Carga elétrica, blá, 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 alguma coisa desse gênero? Sinapses? Algo a passar? Não? Então vamos nessa. E o que acontece com isso? Eu vou até mudando aqui, aproveitando esse gancho aí da Jácia. Esse evento... Deixa eu voltar por aqui. Peraí. Esse evento... Deixa ele só... Pronto. Aqui o próximo. Esse evento é interessante porque você tem como associar, ativar suas informações. E por que essas informações, obviamente, vão ser tão importantes assim? Porque essas duas informações vão te levar exatamente ao quê? Uma das coisas é memórias, tá? Memória só é uma delas, tá? Memória é só apenas um aspecto. Mas você tem muito mais, vai muito mais além disso. Aprendizagem, associações e outras coisas mais. E tudo isso te leva ao cérebro, tá? Então, o que vai exatamente? Por isso que estou aproveitando esse gancho da Jácia, porque exatamente a introdução de cérebro e cerebelo fala disso aqui, ó. Exatamente de um quadro que eu mostrei para vocês antes, em que você tem o sistema nervoso central, eu estou falando do quê? Do cérebro, tá bom? O encéfalo com a medula espinhal, recebendo informações, as vias aferentes, lembra aquelas vias que chegam, que eu falei? Pois é, são as vias aferentes, e as vias que saem desse sistema nervoso, são as vias de resposta. Por isso que eu falei, ela me perguntou, Marcos, seriam apenas estímulos mecânicos? Não. Você pode ter vários outros estímulos. Teve esse do odor, mas, por exemplo, pode ter um estímulo gustativo. Quer ver uma coisa? Que eu vou acessar aí para vocês. São quase 10 horas da manhã. Certamente alguns já tomaram café, outros estão a fim de lanchar. E nesse instante, meninos, eu gostaria de contar esse segredo, mas preparar um lanchinho para vocês lá na cozinha de vocês. Tem um lanchinho lá? Tem. Tem aquele bolo de chocolate com morango, tem uns salgadinhos, um suquinho de laranja bacana, um cafezinho com leite, se você quiser, bem quentinho. Oba! Tem tudo isso? No momento que eu estou falando isso, você está recorrendo às memórias, você está me escutando e está exatamente lembrando de tudo aquilo que você gosta. Ou seja, se você estiver com fome, isso é pior ainda. Porque o que vai acontecer? Você recorre à tua memória e a memória exatamente te leva a coisas que tem o sabor, que é exatamente tua memória, que gustativa, vai lembrar. Isso estimula exatamente o quê? Algumas estruturas. Uma delas são as glândulas salivares. Alguns nesse instante, porque estão com fome, não tomei café. Pô, professor, não tomei café ainda. Então, o que acontece? Vou tomar café depois da aula. Ótimo. A glândula salivar começa a eliminar exatamente o quê? Saliva. Por quê? A alimentação, o evento exatamente que se nutrir, o evento exatamente comer, não começa quando você digestão, não começa quando o seu estômago está lá mexendo, o seu intestino está se movimentando. Começa no cérebro. O cérebro exatamente vai te levar às memórias, vai te levar às memórias olfativas, se você estiver, de repente, num restaurante, ou um prato que você pediu, em algum lugar, um churrasco, sei lá, qualquer canto. A memória visual, que você vai ver exatamente o alimento. Ou tá mais ainda, se eu falar alguma coisa para você que te alimenta para uma coisa que você gosta. Então, você vai para essa memória. Ou seja, a via aferente cuida disso aí. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, mucosa olfatória, aquele cheirinho que nesse instante está lá, aquele misto quente está lá na sua cozinha e você está sentindo o cheirinho. A retina, que de repente você está vindo passar o bolo de chocolate aí na sua frente agora, nesse instante. A pessoa gosta de bolo de tapioca, tá bom, coma lá seu bolo de tapioca, quer que seja, aquilo que você gosta. Isso exatamente vai estimular o quê? Os corpúsculos. De repente você escutou o movimento lá do liquidificador, te lembrando que tem uma vitamina sendo batida. Bacana. Ou seja, tudo isso está te levando às tuas memórias que estão exatamente em regiões específicas desse cérebro. Esses eventos de captação vão alimentar o quê? Essas informações. Olha o que eu falei aqui embaixo. Ó. Você ainda tem os outros, tá? Vísceras, seus órgãos podem estar exatamente te dando essas informações. A pele, se você estiver com frio ou com calor, você cruzando os braços ou de repente pensando em tomar um banho. Músculos, tudo isso tem receptores. E tudo isso manda resposta uma via que chega, tanto que a gente usa esse termo como se fosse um computador, vias de entrada, inputs, tá? É de dentro,
exatamente chegada ao sistema nervoso. E eu te devolvo tudo isso para o quê? Para o externo. Para o quê? Como resposta. São o que? As vias eferentes. Então, as vias exatamente que vão em direção ao quê? Músculo, a glândula salivar agora, você está salivando porque está lembrando do lanche, e por aí vai. Então, com isso, essas respostas é de trânsito para as vias que chegam aferentes para as vias que saem eferentes. Então, tudo isso aí vai te levar ao quê? O cérebro vai integrar. Por isso que a gente usou aquele termo integrador lá no início. Exatamente para favorecer esse tipo de conversação. E agora é hora da gente ver como essa conversação acontece no cérebro. Tudo bem até aí? Já está tudo certinho também? Você que perguntou? Sim, tranquilo. Bacana. Então tá bom. Então tudo isso aí, meninos, te leva a isso aqui. Tá na hora de falar do cérebro. Ah, que bom, professor, até que enfim, cheguei lá. Pois é. Vamos juntar tudo que a gente falou até agora para jogar aí dentro. Então, o ponto de vista anatômico ele é muito importante, tá? Porque ele vai te auxiliar nesse funcionamento que eu tanto falo para vocês. Você vai ter uma estrutura básica, a gente vai ver, que é o encéfalo, tá bom? Onde você vai ver seus componentes, o cérebro ocupando o maior volume dele, daqui a pouco eu estou falando dele. Então, com isso, você vai ter certamente aí eventos onde esse cérebro vai trabalhar e vai ter um volume muito grande de informações, dividido em regiões. O cerebelo, tá bom? O outro, que é o famoso prosencéfalo, que vai ser o tronco encefálico, onde você vai ter mesencéfalo, ponte, bulbo, série de eventos de regulação bastante importantes. Inclusive, ponte e bulbo, já posso destacar aqui os nossos eventos de controle do próprio sistema cardíaco e pulmonar, independente da sua vontade, tá bom? Os autônomos. Inclusive, vai ser reflexo muito das emoções, muito exatamente daqueles aspectos, que depois nós vamos falar, que vão refletir no teu ritmo respiratório, né? Então, isso vai ser bastante importante tudo isso aí. E, é claro, com o prolongamento, que vai em direção, que é a medula espinhal, que é a parte final exatamente do sistema nervoso central. Então, com isso, a medula espinhal vai ter certamente diversos nervos, que vão interligar com quem? Com o sistema nervoso periférico, que aí a gente vai estudar os nervos, obviamente, nervos espinhais, cranianos, que a gente vai ver já já, os próprios gânglios, tá? Que vão ser junções de corpos celulares, e as terminações nervosas em virtude disso aí. Perguntinhas? Alguma coisa, meninos? Ok. Isso faz com que você tenha certamente essa divisão anatômica, onde o sistema nervoso central, cérebro, esse brain é cérebro, tá? E é claro, e aqui a questão da coluna espinhal, vai ter ramificações, que é o periférico, extensivas ao corpo inteiro. Músculos, tecidos, órgãos, diversas coisas. Então, eu vou fazer com que essas duas integrações estabeleçam que é uma conversa contínua, constante, através de uma rede de comunicação. Então, isso vai ser bastante importante, exatamente em função exatamente desse trânsito informacional que nós temos aí. Isso faz, exatamente, a gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai parar aqui daqui a pouco. São exatamente o que? Em primeiro lugar, temos que proteger essa estrutura cerebral, tá? Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui antes. Repara, o cérebro está aqui, ó. Olha aqui com sulcos, com exatamente as depressões. E você tem camadas aqui. Essas camadas são muito importantes. São camadas exatamente protetoras. Você vai ter a dura mater, tá bom? Que é a mais espessa, tá bom? Que exatamente é o osso do próprio crânio, tá? A gente vai discutir isso aí daqui a pouco. O aracnoide, por onde passa um líquido, que a gente chama de líquido céfalo-raquidiano. Vamos falar dele também. E uma que tem mais contato com o próprio cérebro em si, que é a pia mater, tá? Esse trio forma exatamente, tá bom? As famosas meninges. Meninges as quais exatamente cuidam, tem um papel da proteção mecânica para poder acomodar, obviamente com outros tecidos, essa própria estrutura cerebral em si. Então, é essencial para que haja o quê? Uma série de funcionalidades que vão complementar aquelas células. Aquelas células que nós discutimos, astrócitos, oligodendrócitos, células glia, tudo aquilo ali, tá bom? Vai ser exatamente o quê? Associado a esses tecidos aí, as meninges. Então, com isso, com essas camadas, eu tenho como proteger esse sistema nervoso e, consequentemente, fazer com que ele
tem o quê? Um desempenho, um papel bastante importante em função disso aí. E daí? Bem, a dura mater, como eu falei, ela tem um importante papel o quê? De proteção mecânica, então é uma parte espessa em função disso. Então, você vai ter o quê? Uma série de veias, de vasos sanguíneos que circulam para aqueles locais. Então, aqui, você vai ter uma vasta vascularização, como já de vez em quando eu falo aqui do evento. Então, com isso, você vai ter um trânsito constante de oxigênio, nutrientes, células de defesa, vários eventos aí. Então, ela vai drenar, por exemplo, o sangue venoso, ou seja, sangue rico em CO2. Lembre-se que o cérebro é um tecido. Esse cérebro faz o quê? Respiração celular. Se ele faz respiração celular, eu tenho o quê? Essas trocas gasosas comuns, né? Do oxigênio e do dióxido de carbono. Então, o tempo todo o dióxido de carbono está sendo o quê? Eliminado. E, é claro, você vai ter que ter uma captação disso para você jogar para fora. Isso é tóxico. Então, com isso, você vai ter exatamente essas drenagens. Isso tudo sendo jogado para o quê? Para os vasos que contêm o sangue venoso. Outra, aracnoide. Ali a gente vai falar exatamente do tal do líquido cérebro-espinhal ou líquido céfalo-ractiano. Ele é bastante importante, tá bom? A gente vai descrever isso na semana que vem. E eu vou falar exatamente dos papéis que ele tem nisso aí, de como ele circula, de como exatamente ele compreende uma circulação. Deixa eu falar aqui para vocês. Entre o encéfalo, ele vem até aqui a coluna, depois volta e circula de novo. Então, vai ter um importante papel nutritivo, de limpeza, retirada de materiais, favorecendo exatamente o que é a purificação, vamos chamar assim, desse líquido. Importante nessa circulação, obviamente, dessa estrutura. Bom? Outra coisa que é importante, a pia mater. A pia mater, ela tem contato mais direto, exatamente com o quê? Com a estrutura do encéfalo. Então, consequentemente, você vai ter o quê? Uma importante troca, né? De certamente nutrientes e outros itens, isso aí. Porque esse contato direto, ele reveste, tá? A estrutura toda cerebral aí. Então, isso vai ser bastante importante. E, é claro, você vai ter as artérias. As artérias, geralmente, transportam, em linhas gerais, sangue rico em oxigênio. Então, você vai ter essa troca. Oxigênio sendo deixado, CO2 sendo retirado, circulando. Então, você vai ter a circulação sanguínea também? Vai ter a circulação sanguínea, vai ter, certamente, essa circulação ligada ao chamado líquido céfalo-ractiano ou cérebro espinhal, bastante importante para esses eventos que estão aí. Bem, meninos, eu acho que a gente pode ficar até por aqui, tem bastante assunto aí para vocês conversarem, para vocês estudarem. E tem mais uma coisa importante, meninos. Não esqueçam meu aviso do início da aula. Para quem não estava, deixa eu repetir aqui. Lembre-se que vocês têm lá no encontro 5, na pós-aula. Estamos no encontro 5. Não estamos no encontro 5. Mas deixei separadinho, exatamente pela questão, obviamente, até de visualização, né? Memória visual, vamos chamar assim. Então, com isso, vocês vão ver lá essas atividades. Quero que seja feita no prazo, tá? Isso se chama prazo, significa o quê, professor? Está escrito no formulário, estou gravando aqui, para vocês passarem para os colegas, se quiserem, é claro, quem quiser ver a aula, tá tranquilo. No dia 15, ao meio-dia, eu fecho o formulário. Ah, você fecha? Fecho. Fecha exatamente esse formulário. Eu quero que ele seja preenchido até lá. Tem uma semana para você me responder lá 10 perguntas. Uma coisa mole, mais mole que isso, só esse suco de laranja que está esperando vocês lá na cozinha de vocês. Então, com isso, vocês vão ver uma coisa também. No final, ou no meio, porque ele vai trocando as perguntas de posição, vocês vão ver que, inclusive, aquilo ali já vai ser um espelho do que será a prova. Então, é bom que vocês já vão treinando. Além das perguntas que estão lá, tem uma pergunta em especial que é aberta. Tá? É tipo dissertativa. E eu quero que seja preenchida. E que vai valer bastante ponto. Ah, não contei. Os 2.000 pontos do primeira unidade estão todos nesse formulário. Preencham e, é claro, vou ter uma satisfação muito grande em oferecer os demais pontos, que já estão com 1.000 lá, né? Ah, e o restante você vai poder colocar? Certamente. Tirando os 2.000, vai estar tudo lá. Mas um conselho de amigo. Favor, não ficar olhando a grama do vizinho. O que você quer dizer com isso? Sempre aquela história, a grama do vizinho é mais bonita que a minha. Não copiem as respostas, porque eu noto, eu vejo, checo formulário a formulário. E é claro, se eu notar professor, mas todo mundo usou o mesmo livro, tá bom.
Usou o mesmo livro, está a mesma vírgula, erro de vírgula, erro de português, concordância, está tudo igual. Aí, é claro, eu não pergunto quem foi a matriz, só saio cortando. Ok? Aviso, é fácil a pergunta, mas eu quero que vocês respondam. Vocês vão colocar o teor da pergunta. Não vai me copiar do colega, olha o que eu estou falando. Tá bem que tá gravado aqui. Depois, professor, você não me deu lá 1000 pontos. Por quê? Por causa disso. Tá bom? Isso eu não abro mão. Ok? Senhorita Isis, Járcia. Vamos lá. Tem alguém novo que chegou por aí nesse meio tempo? Depois eu tô conversando aí. Tem algum novato nessa turma? Tudo certo? Ótimo. Então tá bom. São de sempre. Já sabe as regras. Isis, Járcia, Giane, Liza, Zicleia, Maria Oliveira, Maria Vitória, Renato, Sulane. Excelente restante de semana para vocês. Bons estudos. Abraços em todos. E lembrem-se, semana que vem, quem quiser, estaremos lá presencialmente, dia 16 de setembro, horário da aula. Estarei lá ministrando a mesma aula, mas só que frente a frente. Olha que bacana. Falar de cérebro, mas olhando para vocês. Muito bom. Então é isso. Aguardo vocês na faculdade. Quem puder ir, certamente. Quem não puder, a aula vai estar gravada, bonitinha, sem maiores problemas. Tá bom? Obrigada. Excelente dia para vocês, garotos. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Tudo de bom. Exato. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.